muito. Opa! Allah! Allah! Allah ya blanda Allah! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, você ligado aqui no Ponte Verde, no Podcast, o nosso podcast. Eu sou Gabriel Salaf, essa é a nossa edição 114. Hoje, para fechar aí, passar a régua na data FIFA, ainda tem forte seleção brasileira, mas a gente vai falar já tudo que rolou na semana passada. A gente está gravando esse podcast dia 22 de outubro, exatamente uma semana a data FIFA se encerrava. A gente vai trazer aqui sobre o que rolou fora do mundo, as eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, eliminatórias da Copa Africana de Nações, enfim, muita coisa para a gente falar, alguns amistosos. E claro, para você conferir todo o nosso trabalho, todas as nossas atualizações, postagens diárias, segue a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @PonteVerde_. Lá a gente posta um conteúdo diário, tudo sobre o futebol de seleções também. Segue a gente aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast, para ficar aí atualizado. A gente já soltou o perfil, né, a repercussão das eliminatórias aqui na América do Sul, na Oceania, na Ásia, nessa última data FIFA. Vai ter o podcast do Brasil, então fica ligado para quando sair você conferir. E claro, se puder nos apoiar, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Já estivemos nos treinos do Brasil na última data FIFA, nesse mês de outubro. A gente espera voltar mais vezes e mais longe também, e a gente só consegue isso com o seu apoio. E se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com seu amigo que gosta de futebol de seleções e quer saber tudo que aconteceu nessa data FIFA. E se falamos de tudo que aconteceu nessa data FIFA, eu chamo quem já esteve nessa empreitada comigo no mês passado. Volta agora, Tainan Melo, seja bem-vindo, meu irmão, para a gente falar tudo que rolou aí na Liga das Nações, algumas definições também, alguns classificados já para cá. Teve muita emoção aí nessa data FIFA de outubro. Seja bem-vindo. Fala, Gabriel, prazer estar mais uma vez estar aqui com vocês. Foi uma data FIFA bem interessante, como você falou, algumas definições, algo bem caráter mais decisivo, algumas partidas bem eletrizantes, bem movimentadas, que a gente vai comentar nesses próximos minutos. Exato, como eu antecipei ali, a gente vai falar sobre a Liga das Nações na UEFA e na CONCACAF, eliminatórias para a Copa Africana de Nações e alguns amistosos. A gente começa na Europa, na Liga das Nações, já vamos direto, tem muita coisa para falar. Pela Liga A, no grupo 1, a gente teve a vitória da Croácia 2-1 para cima da Escócia. Portugal, fora de casa, venceu a Polônia por 3-1, isso na terceira rodada, no dia 12 de outubro. Na terça-feira, dia 15, Polônia e Croácia, era um jogo eletrizante, 3-3, Polônia saiu na frente, a Croácia virou, fez 3-1 e a Polônia foi buscar o empate. E a Escócia conquistou seu primeiro ponto, empate sem gols contra Portugal. Os lusos lideram a chave com 10 pontos, a Croácia tem 7, Polônia tem 4, a Escócia tem 1 ponto. Já no grupo 2, a França goleou Israel fora de casa por 4-1, e a Itália, que vencia o jogo por 2-0, teve o jogador expulso, tomou empate, empatou em 2-2 com a Bélgica, esse jogo na quinta-feira, dia 10. Aí na segunda-feira, dia 14, a França, fora de casa, venceu a Bélgica por 2-1, um jogo que os belgas perderam pênalti, tiveram oportunidades para ficar na frente do marcador. E a Itália goleou Israel por 4-1. A Itália lidera o grupo 2 com 10 pontos, a França com 9, a Bélgica tem 4, e Israel 0 pontos na lanterninha do grupo. Aí, nesses dois grupos iniciais, a gente vê Portugal e Croácia muito perto. A Croácia lamentou muito o empate contra a Polônia, justamente por isso, né? Já colocaria tanto a Croácia, principalmente, mas Portugal na próxima fase. E também no grupo 2 a gente já vê Itália e França com a faca e o queijo na mão, né? Para conseguir nessa vaga. Lembrando que os dois melhores passam, né, para a fase de playoff, não é mais aquele Final Four ainda. A gente vai ter uma fase de quartas de final. Então, né, Itália e França estão muito próximos dessa vaga. Fica a questão aqui no rebaixamento, que também parece bem desenhada para a Escócia e Israel descerem para a Liga B direto. Exatamente. Foi esse grupo, o A1, grupo 1, realmente esse empate da Croácia com
Polônia meio que não foi só para, mas também a consequência direta para Portugal também, porque os dois já poderiam praticamente garantir a vaga, principalmente Portugal. Então vai ficar uma coisa mais equilibrada, decidida, na verdade, entre Portugal e Croácia. Esse jogo na última rodada vai ser determinante. Na última rodada vai ser determinante esse jogo de Portugal e Croácia. Apenas talvez já cheguem as duas classificadas, mas apenas para definição de quem vai ser primeiro ou quem vai ser segundo. Mas Portugal com favoritismo, claro, de permanecer na primeira colocação, já que tem 3 pontos de vantagem, tem esse confronto direto e joga depois contra a Polônia. E em relação ao rebaixamento, a Escócia caminha muito para isso, embora tenha empatado, mas caminha muito para esse rebaixamento. No grupo 2, a Itália perdeu a grande chance de avançar, né? Como primeira colocada do grupo até. Claro que teria o confronto de desempate na última rodada desse jogo com a França, mas poderia, claro, já garantir, já ter uma combinação maior de resultados para colocar na primeira colocação. Mas teve a expulsão, a Bélgica conseguiu reagir, mas a princípio, no começo, antes de começar, eu colocava a França em primeiro lugar, com Itália e Bélgica brigando por essa segunda vaga, mas a Itália começou muito bem e reagiu depois da fragilidade de Israel, conseguiu impor seu resultado. Então a tendência é que fique realmente entre Itália e França, e a Bélgica fique na terceira colocação com Israel, provavelmente sendo rebaixado, tendo uma combinação muito grande de resultados para evitar esse rebaixamento para a Liga B. Fica também um pouco da frustração com a Bélgica, que não conseguiu nem brigar, né, com Itália e França. Acho que é um ponto, né, até saindo dessa data FIFA com uma possível pressão no Tedesco, né, uma possibilidade de demissão, até porque o problema do Tedesco não é só dentro de campo, a gente sabe que tem brigas, né, o Courtois mesmo não joga na seleção, né, não sei o que não vai jogar enquanto ele for treinador. A Bélgica está muito distante, né, por isso que eu falei, Itália e França estão com essa vaga da mão, né, basicamente as duas seleções ali vencerem os confrontos, obviamente vai ter, as duas ainda vão enfrentar a Bélgica, então a França vai enfrentar Israel, perdão, a Itália enfrenta a Bélgica, então a França principalmente, a Itália é só não vacilar, né, e acho que essa questão da Croácia deixa a Polônia um pouco viva, né, se você for pensar que ainda vai ter esse confronto direto, bem como você falou, em Portugal, né, então a Croácia pode acabar numa dessas perdendo a vaga para a Polônia, mas a gente vai ficar na guarda aí. Você quer comentar alguma coisa, Tainá, sobre essa questão do Tedesco? Porque assim, não é assim, além da questão do Courtois, outros jogadores já deram sinais, talvez não por esse motivo, mas por outros, de que realmente talvez não joguem todos os jogos ou queiram ficar na competição mais importante, até por causa também do calendário do futebol europeu, que está cada vez mais movimentado. E também a Bélgica vive esse processo de transição de gerações, e vai acontecer em todo momento, mas alguns jogadores já não conseguem render mais do que rendeu antes. E os substitutos têm talento, são bons, mas não são desse mesmo nível que a gente viu da geração passada. Então tem essa dificuldade também, mais uma dificuldade para o Tedesco nessa etapa com a seleção da Bélgica. Você falou de jogadores fora, né? Lembrei que o Mbappé estava fora só por poupar, né? Ele falou que quer focar para ganhar a bola de ouro e tudo mais, e não foi convocado, né? Até teve uma treta dele, embalado lá em Madrid, né? Acabou, inclusive, agora também teve uma acusação de estupro contra ele, vamos acompanhar, ver o que vai sair disso, mas, né, tem esses outros parâmetros, né? Não fez falta para a França, né? A França, inclusive, jogou muito bem esses 2 jogos. Vamos passar agora, então, para o grupo 3. Grupo 3, aí já tem a Alemanha classificada, a Alemanha que venceu a Bósnia por 2-1, a Hungria empatou com a Holanda em 1-1. A Hungria estava com 1 a mais, inclusive, quando sofreu um empate nesse jogo. Na quarta rodada, a Hungria não deu chance para o azar, 2-0 contra a Bósnia fora de casa. E a Alemanha, né, num jogo muito difícil, num jogo muito complicado contra a Holanda, conseguiu a vitória por 1-0. Acho que o destaque dessa partida foi o Baumann, né, o terceiro goleiro que teve aqui, né, do dia para a noite, né, com a aposentadoria do Neuer, a lesão do Ter Stegen, teve que assumir e jogou muito bem, fez grandes defesas nessa partida. Vamos passar também o Tainá comentar no grupo 4. Espanha também muito próxima da classificação. A Sérvia venceu a Suíça por 2-0. A Espanha fez 1-0 na Dinamarca, jogo mais complicado, mas a Espanha conseguiu a vitória. Na quarta rodada, a Espanha venceu a Sérvia por 3-0. Suíça e Dinamarca empataram em 2-2. Então, no grupo 3, a Alemanha lidera com 10 pontos. Holanda tem 5, Hungria tem 5. Como Holanda e Hungria ainda vão se enfrentar novamente no mês que vem, a Alemanha já está classificada e a Bósnia com o rebaixamento bem encaminhado de forma direta com 1 ponto. Já no grupo 4, a Espanha tem 10 pontos, também está muito próximo de garantir sua vaga. A Dinamarca tem 7, Sérvia tem 4, a Suíça tem 1. A Suíça seria rebaixada no momento. Tainá,
A Alemanha conseguindo, né, manter, vamos dizer, um embalo em relação à Eurocopa, onde não chegou tão acreditada assim, foi até muito bem e conseguiu manter esse embalo. Essa vitória para cima da Holanda é fundamental. A Hungria, que é engraçado que a gente falou que a Hungria vacilou naquele empate em casa contra a Bósnia, e talvez isso poderia, né, pesar por questão de rebaixamento. Hoje a gente olha e poderia pesar porque ela poderia estar na frente da Holanda, né? E se a gente for pensar que a Hungria estava vencendo a Holanda, né? Ela fez um jogo muito bom com a Holanda, né? Conseguiu sair na frente, se segurou, mas acabou sofrendo empate. A Bósnia cumprindo aquele papel que a gente esperava para ser rebaixado. E já no grupo 4, a Espanha conseguiu, né, depois de ter uma data FIFA com um tropeço anteriormente, né, com a ausência do Morata, que voltou e tal. Óbvio, não tem o Rodri por conta de lesão, mas conseguiu vencer as suas 2 partidas, se manteve no topo da tabela, passou a Dinamarca, que então era líder do grupo, e a Suíça ficando para trás, né? Até o jogo entre Suíça e Dinamarca consegui acompanhar, foi um jogo bem movimentado, fez a lenha, porém a Suíça precisava da vitória, e agora está numa situação delicada nessa chave. Exatamente. Começando pelo grupo 3, a Alemanha consegue, o Nagelsmann consegue dar essa renovação tão esperada, já que alguns jogadores tinham voltado apenas para a disputa da Euro, que era algo mais urgente, algo para iniciar o trabalho em uma competição grande. Agora o Nagelsmann tem um pouco mais de tempo para trabalhar, impor suas ideias, escolher seus jogadores que se adequam à sua filosofia de jogo, e os resultados têm sido positivos, apesar de nem sempre terem sido jogos fáceis. Esses 2 jogos mesmo contra os Países Baixos foram bem complicados, principalmente esse último, que saiu no começo, mas mesmo assim teve muita dificuldade. Ainda teve essa situação dos goleiros, e o Baumann conseguiu dar conta do recado, conseguiu cumprir bem a função de goleiro e deu essa tranquilidade, essa classificação, e joga a responsabilidade para Países Baixos e Hungria. Os 2 têm 5 pontos, os 2 vão se enfrentar, serão 2 jogos complicados. Tudo bem que a Hungria depois joga contra a Alemanha, mas a questão desse jogo de Hungria e Países Baixos vai ser bem determinante justamente por isso, porque tem essa questão desse jogo, as 2 equipes estão empatadas, a Países Baixos tem mais saldo, então vai ser um jogo bem interessante e bem decisivo, e que, consequentemente, talvez um empate dos 2 rebaixe Bósnia, né? A Bósnia pode, enfim, não vejo Bósnia ganhando nenhum jogo, e tendo esse cenário de enfrentar Países Baixos e Hungria, com os 2 por uma vaga e sendo favoritos, e tendo esse confronto direto, evidentemente que quem ganhar dá um passo grande para essa classificação junto com a Alemanha. No grupo 4, a Espanha está praticamente classificada, né? E a Suíça segue surpreendendo de forma negativa. Claro que ela conseguiu esse empate, foi um jogo muito maluco com a Dinamarca, mas esse jogo da Sérvia com a Suíça, que poderia ser determinante para a reabilitação da Suíça pelo menos evitar ficar num drama de depender de outros resultados, aí fica complicado porque ela empatou, né? Claro que vai ter esse próximo jogo, outro confronto direto entre Suíça e Sérvia, agora com o mando da Suíça, e que ela vai precisar valer de qualquer forma o mando de campo. E eu não vejo a Sérvia com chance de classificação, até pelo desempenho de Dinamarca e Espanha, e acredito que as 2 realmente se classifiquem, principalmente a Dinamarca nessa reta final, com esses 2 jogos. Lembrando que Sérvia e Suíça tem aquela questão de rivalidade, né, que já se aflorou na Copa de 18, então é um jogo muito tenso. Então, né, por mais que seja um rebaixamento de Liga das Nações, pode esperar que essa rivalidade faça valer uma tensão entre esse confronto decisivo. Então, a gente fecha aí a Liga com essas perspectivas de confrontos, de decisões para o mês que vem. Vamos para a Liga B, no grupo 1. Enfim, embolou como a gente esperava desde o sorteio dessa chave. A Tchequia ganhou da Ucrânia por 2-0 na sexta, dia 11. A Ucrânia conseguiu sua vitória suada, 1-0 para cima da Geórgia na Polônia, né, em Poznan, esse jogo. Aí na quarta rodada, a Albânia de Silvinho surpreendeu, conseguiu uma grande vitória em Tbilisi, 1-0 para cima da Geórgia. E Ucrânia e Tchequia, dessa vez em Rokan, empataram em 1-1. Nessa chave, a Tchequia lidera com 7 pontos, a Geórgia tem 6, a Albânia também tem 6, a Geórgia fica na frente pelo saldo de gols, e a Ucrânia lanterna com 4 pontos. E no grupo B2 a gente teve a grande sensação dessa rodada, né? A gente teve a Grécia, que conseguiu grandes resultados, né, nessa rodada. Infelizmente a gente tem que, né, falar que o falecimento do George Baldock incentivou o time, motivou o time, até mesmo a recusa da remarcação do jogo contra a Inglaterra, que foi no dia que o Baldock morreu, mas enfim, a Grécia conseguiu fazer isso de motivação, venceu a Inglaterra em Wembley no dia 10 de
outubro, na quinta-feira, por 2-1, gol no finalzinho, né, uma grande atuação, primeira vitória da Grécia contra a Inglaterra, e nessa chave também a Irlanda, de virada fora de casa, venceu a Finlândia por 2-1. Aí já na quarta rodada a Inglaterra se reabilitou, 3-1 para cima da Finlândia, e a Grécia fez 2-0 para cima da Irlanda. Nessa chave a Grécia lidera com 12 pontos, já está garantida pelo menos o playoff, né? Pode conquistar a vaga direta ao processo, mas pelo menos o playoff já está garantida a vaga da Grécia. A Inglaterra tem 9 pontos, também está bem próxima dessa classificação, pelo menos o playoff. A Irlanda tem 3, a Finlândia tem 0. Então, um grupo completamente embolado, que era o que a gente esperava, né? Desse grupo B1, desde o sorteio. A Geórgia tinha sido na frente, mas acabou perdendo os 2 jogos. A Tchequia conseguiu ganhar os 2 agora, pulou para a ponta. Deixa tudo muito próximo, muito embolado para a rodada final, para existir quem sobe, quem cai. Todo mundo pode terminar em qualquer lugar. Né? Para mim não seria um espanto qualquer uma dessas seleções subirem direto ou caírem direto. Qualquer uma pode ficar em qualquer lugar. Tem playoff do acesso, playoff do rebaixamento, enfim, está muito aberto. E no grupo B2, essa grata surpresa da Grécia, né, que conseguiu aí garantir sua vaga pelo menos no playoff, tem a vantagem do empate agora quando jogar em Atenas contra a Inglaterra para conseguir a vaga direta, se isso não tropeçar contra a Finlândia. E a Irlanda, querendo ou não, conseguiu uma vitória muito importante contra a Finlândia fora de casa, pensando nessa questão do rebaixamento direto, né, que era nítido, né, desde a primeira rodada, que essas duas seleções iam brigar, e a Irlanda de virada consegue essa vitória. E falando em Inglaterra, agora temos Thomas Tuchel na Inglaterra, né? Deu para ver, né, que o Lee Corsley não ia dar para ser o novo treinador, era um interinozão. A Inglaterra fechou ali, tá tendo muita reclamação, né? Muita corneta por ser um alemão, enfim. A gente sabe que os ingleses são muito vaidosos. É uma coisa se um mínimo a viés para a seleção brasileira. A gente sabe como a imprensa brasileira se posicionar. Enfim, como que você vê tudo isso, né? Esse grupo deu um equilibrado, a Grécia, enfim, o Thomas Tuchel na Inglaterra. Como que você avalia a situação dessas 2 chaves? Começando pelo grupo 1, a Geórgia foi a grande derrotada, né, nesse grupo, porque perdeu os 2 jogos. Teve esse confronto direto contra a Albânia, que perdeu em casa, e depois de ter perdido para a Ucrânia fora, né? Foi um jogo bem equilibrado, como é a tônica desse grupo, né? Então, esse grupo, acredito que, pelo menos, a gente vai ver das outras ligas, mas tende a ser o grupo que tem o caráter mais decisivo, justamente por os 4 times poderem ou se classificar ou serem rebaixados. Os 4 estão em todas as disputas, e no caso de Albânia e Geórgia, os 2 têm 6 pontos, mas os 2 não têm confronto direto, então pode ser ter jogos ainda mais eletrizantes por causa disso. E a Ucrânia voltou a ficar disponível, voltou ao páreo, né? Conseguiu 4 pontos de 6, uma vitória importante sobre a Geórgia e depois empatar com a Tchequia. Então vai ser bem interessante, esse grupo vai ser um dos jogos mais interessantes de acompanhar dessa Nations League. No grupo 2, a Grécia deu um passo importantíssimo com essa vitória, porque, claro, tem um jogo de volta, mas se ela perdesse, a situação seria invertida. A Inglaterra teria 12 pontos e a Grécia teria 9. Então a Grécia teria que tirar os pontos no confronto direto para depois ainda somar pontos na última rodada. Agora não, a situação é para a Inglaterra. Claro que a Inglaterra tem potencial de ganhar esses 2 jogos, ganhar da Grécia, inclusive em Atenas, mas ainda mais com essa entrada, essa chegada do Thomas Tuchel, claro que tem contorno de rivalidade, um pouco que você já falou, de um pachequismo britânico, por assim dizer, mas a gente via que realmente das opções que tinha no mercado não poderia ficar com o atual, que o Luiz seria um interino mesmo, não tinha condições de manter esse trabalho a longo prazo. Então, esse grupo também é interessante, claro, nessa disputa de Grécia e Inglaterra para ver quem fica na primeira colocação, principalmente com esse confronto direto. E, na outra ponta, Irlanda e Finlândia com esse confronto direto que pode sacramentar o rebaixamento da Finlândia. Uma vitória muito importante da Irlanda, conseguiu vencer fora de casa e agora vai ter a oportunidade de jogar em casa, num cenário em que todo mundo sabe do cenário de como o torcedor é fervoroso da Irlanda, ainda que a seleção às vezes deixa a desejar, mas é um ambiente que tende a complicar para alguns adversários, principalmente quando estão nivelados. Então vai ser um confronto interessante que pode garantir pelo menos a permanência da Irlanda na Liga B. A Finlândia se complicou muito. Eu acho que desse cenário, eu acredito que a Finlândia tende a ser rebaixada para a Liga C. Por hora, né, manter na Liga B, porque ainda vai ter o playoff do rebaixamento para a Irlanda, muito provavelmente, né? Dificilmente ela vai conseguir passar a Inglaterra.
Mas essa vitória, como você falou, em Helsinki, foi muito fundamental. Vamos ver como será Thomas Tuchel na Inglaterra. Estou curioso para saber, além de, claro, todo esse parelão de equilíbrio da Liga B1. Agora, passando para a Liga B3, tivemos a Áustria, grande sensação nessa rodada, fazendo 4-0 no Cazaquistão, se reabilitando isso na quinta-feira, dia 10, também nesse dia a Noruega, com grande atuação do Haaland, 2 gols e uma assistência, venceu a Eslovênia por 3-0. Aí na quarta rodada, no domingo, dia 13, a Eslovênia, fora de casa, conseguiu se reabilitar, venceu o Cazaquistão por 1-0, e a Áustria fez o resultado, acho que mais imprevisível de todas essas ligas, né? Todas as divisões, meteu 5-1 na Noruega, um jogo que estava todo mundo esperando que fosse equilibrado e tudo mais. Não, a Áustria foi lá e fez 5-1. A Noruega ainda lidera a chave com 7 pontos, a Áustria vem em segunda colocação com 7 pontos, a Eslovênia tem 7 pontos também, e o Cazaquistão na quarta colocação com um pontinho lá embaixo, basicamente rebaixado. Aí no grupo B4, nós tivemos um empate em 2-2 da Islândia com o País de Gales, e a Turquia venceu o Montenegro por 1-0. Na quarta rodada, a Turquia venceu a Islândia por 4-2 fora de casa, 2 gols ali no finalzinho do jogo, grande vitória dos turcos. País de Gales em Cardiff venceu o Montenegro por 1-0. Turquia lidera essa chave com 10 pontos, País de Gales com 8, a Islândia tem 4, Montenegro com 0. Tainan, grupo B3 ali, com essa entrada da Áustria, do jeito que a gente esperava a Áustria desde o começo, de fato, chegando nessa briga, todo mundo com 7 pontos ali em cima, o Cazaquistão basicamente rebaixado. A Noruega acho que sai moralmente abalada dessa data FIFA, porque tomar 5-1 no concorrente direto, como foi o jogo, eu assisti a partida por completo, realmente foi algo surreal. E no grupo B4 a gente viu a Turquia conseguindo ali se estabelecer, talvez o tropeço de Gales, essa questão de você vencer um jogo que o seu concorrente direto pelo acesso não venceu, no caso a Turquia venceu a Islândia fora de casa, a Gales apenas empatou, a Islândia também perdeu a oportunidade de colar um pouco mais lá em cima, tende a ficar entre Turquia e Gales, perdendo essa vaga no acesso, enquanto o Cazaquistão com descenso basicamente martelado. Montenegro também é muito difícil, até pelo nível técnico da seleção de Montenegro escapar desse rebaixamento. Isso mesmo. No grupo 3, a Áustria foi a grande vencedora. A Áustria tem decepcionado nas 2 rodadas anteriores e conseguiu, nesses 2 últimos jogos, marcar 9 gols e sofrer 1. Aproveitou a fragilidade do Cazaquistão e surpreendeu com esse jogo da Noruega. A Noruega foi totalmente do 100 ao 0, Em vez de do 0 ao 100, foi do 100 ao 0. Conseguiu vencer a Eslovênia jogando bem e foi totalmente irreconhecível 3 dias depois. E a Eslovênia conseguiu sobressair em relação ao Cazaquistão. Embora esteja embolado com Noruega, Áustria e Eslovênia, os 3 com 7 pontos, eu vejo a Eslovênia um pouco atrás, justamente pela Eslovênia não ter que enfrentar o Cazaquistão. Então, como o Cazaquistão, claro, o confronto direto, a Eslovênia pode tirar pontos de Noruega e Áustria. Mas, claro, se você tem a oportunidade de jogar contra um adversário que tem apenas 1 ponto, e você não tem essa oportunidade no caso da Eslovênia, que vai jogar com 2 que tem a mesma pontuação e que estão à frente pelos critérios de desempate, então fica a situação um pouquinho mais complicada para a Eslovênia. Mas tem chance. Esse grupo já mostrou que não dá para fazer prognósticos muito precisos dos resultados. Já visto o que aconteceu com a Noruega. Conseguiu vencer a própria Eslovênia jogando bem e depois sofreu essa goleada totalmente surpreendente. Então vejo o Cazaquistão, claro, com apenas 1 ponto, sem marcar nenhum gol. Acredito que vai ficar mesmo nessa última colocação, porque é uma combinação muito grande de resultados, uma coisa absurda para o Cazaquistão evitar essa queda. Mas acredito que Noruega e Áustria estejam mais com chances, até por enfrentar esse adversário fragilizado. No grupo 4, a Islândia poderia até ter obtido um resultado melhor em relação ao Montenegro, abrir uma vantagem ainda maior, mas 4 pontos já são suficientes. Acredito que o Montenegro, pela mesma questão do Cazaquistão, embora seja um grupo, o nível técnico seja um pouco menor, mas acredito que Montenegro não tenha chances de escapar, embora tenha 2 jogos em casa e um deles seja contra a Islândia. Então pode ser que esse jogo vai ser determinante para evitar o rebaixamento de Montenegro. Em relação à classificação, eu vejo a Turquia com 10 pontos. A Turquia vai ter também esse jogo contra a País de Gales, que vai ser decisivo, mas acredito que a Turquia está tendo um melhor futebol, jogando um pouco melhor, então está conseguindo os resultados necessários nessa sequência de 3 vitórias. Acredito que possa valer nesse ambiente hostil, complicado, que é jogar na Turquia, porque consiga fazer valer o mando de campo, além da capacidade técnica, a qualidade técnica
que tem um pouco mais em relação ao País de Gales. Exato, fica esse destaque, então a gente fica na guarda para ver como que vai ser na última rodada essas definições. Vamos passar então para a Liga C. Na Liga C1 segue o equilíbrio que a gente já imaginava entre as duas melhores seleções. Na terceira rodada, na sexta, dia 11, a Estônia venceu o Azerbaijão por 3-1. Fernando dos Santos não conseguiu nem vencer o seu principal concorrente, né, no nível técnico, até querendo ou não inferior. E a Suécia, fora de casa, saiu vencendo a Eslováquia por 2-0, porém, os eslovacos conseguiram reagir, conseguiram empate em 2-2. Já na quarta rodada, a Eslováquia venceu o Azerbaijão fora de casa por 3-1. O jogo estava 1-1, até aí o Azerbaijão teve um jogador expulso e a coisa desandou, e a Eslováquia conseguiu fazer os gols no final. E a Suécia venceu a Estônia também fora de casa por 3-0. Nessa chave, a Suécia tem 10 pontos, a Eslováquia também tem 10 pontos, a vantagem dos suecos está no saldo de gols, a Estônia tem 3, o Azerbaijão tem 0. Já no grupo C2 também está na mesma toada que a gente previa lá no começo. O Kosovo venceu a Lituânia por 2-1 e a Romênia venceu o Chipre por 3-0, uma invasão, né, romena no Chipre. Tinha muito romeno nesse jogo, parecia que o jogo era na Romênia, se você for ver as imagens. E aí na quarta rodada, o Kosovo venceu o Chipre por 3-0 e a Romênia, de virada fora de casa, venceu a Lituânia por 2-1. Nesse grupo C2, a Romênia lidera com 12 pontos, o Kosovo tem 9, o Chipre tem 3, a Lituânia tem 0. Tainan, os grupos seguindo o script, né? Esses dois aqui, a gente falou no começo que realmente Suécia e Eslováquia era uma disputa que ia ser no detalhe, e como elas empataram esse primeiro jogo direto, a decisão provavelmente vai ficar para a última rodada, né, que a gente vai ter o jogo na Suécia, se ninguém tropeçar, né, com Estônia e Azerbaijão na próxima rodada. E no grupo C2 também, a gente sabia da força da Romênia em relação até mesmo ao Kosovo e tudo mais. A Romênia segue na liderança, o Kosovo segue ali na cola, né? Acho que não tem muito o que falar, está seguindo exatamente o roteiro que a gente traçou. Talvez o grande destaque negativo seja o Azerbaijão, que nem a Estônia conseguiu vencer nessa chegada do Fernando Santos aí. 4 jogos, 4 derrotas para o nosso luso, provando que o problema era 100% ele em Portugal, na Polônia, em qualquer lugar que ele passou. Rapaz, complicado a situação do Fernando Campos, porque o Fernando Campos só vem descendo a ladeira, né? Impressionante. Na Portugal não conseguiu, teve aquele... o trabalho já estava gasto, na Polônia a mesma coisa, não durou muito. O Azerbaijão, que poderia pelo menos manter um equilíbrio, sabendo que o grupo seria difícil, mas o jogo contra a Estônia, que é o confronto direto, não conseguiu fazer valer a qualidade técnica. Claro que é um nível um pouco mais abaixo, mas pelo potencial, até pela experiência do treinador, o Azerbaijão poderia ter tido um resultado melhor contra a Estônia. Vai ter o jogo de volta e aí vai ser a vitória muito mais necessária, obrigatória a vencer, mas tem a questão do saldo de gols, no critério de desempate. Mas aí Suécia e Eslováquia vão brigar por essa primeira colocação, esse confronto direto vai ser determinante, mais ainda para a Eslováquia, porque dada a fragilidade do Azerbaijão, e o jogo entre Suécia e Azerbaijão na última rodada é na Suécia, a Suécia tem 2 jogos em casa, então a Suécia é favorita a ficar com essa primeira colocação. No grupo 2, também seguindo o roteiro, mas vale destacar que a Romênia contra a Lituânia não teve jogos fáceis, né? A Lituânia chegou a incomodar até certo período do jogo, mais do que incomodou mais no jogo na Romênia, mas nesse jogo de volta na Lituânia também deu um pouco de trabalho. E Kosovo fazendo fazendo valer o mando de campo, a mesma forma que a Romênia fez contra a Lituânia, Kosovo fez valer contra o Chipre. Conseguiu impor 2 goleadas, 4-0 e 3-0. 3-0 eu não considero goleada, mas nesse cenário praticamente e conseguiu colocar 6 pontos de vantagem. E apesar dessa briga contra a Romênia, são 3 pontos apenas, os dois ainda vão se enfrentar, mas a Romênia tem 2 jogos em casa. Então a Romênia tem mais chances, né? Até porque vai enfrentar, além do Kosovo, vai enfrentar Chipre na última rodada. Então vejo que no grupo 1 a Suécia fica na primeira colocação, com um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de trabalho, mas o grupo 2 também, a Romênia fica na primeira colocação, ainda que tenha um confronto direto. Os 2 grupos têm confrontos diretos na penúltima rodada, na próxima rodada, no caso, não na última, como eu falei anteriormente. Acho que uma coisa também foge um pouco, né, do que a gente está vendo em campo é essa questão do rebaixamento no grupo C1, C2, perdão, que a gente até falou, né, no podcast anterior, como foi importante a vitória do Chipre contra a Lituânia, porque tecnicamente, está vendo isso nos jogos, a Lituânia é uma seleção melhor que a seleção do Chipre, está dando mais trabalho para as outras seleções, né, conseguiu
né, sair na frente, conseguiu complicar o jogo contra o Kosovo. O Chipre não consegue incomodar. Então, a vitória do Chipre fora de casa, naquele cenário na rodada inaugural, foi muito importante para os cipriotas. Então, ver como vai ser o confronto também direto, pode sacramentar esse rebaixamento, mas talvez, se a gente for pegar a tabela, fazer o cara crachar, é o que mais destoa nessa chave, né? Essa questão da Vitônia, tá 100 pontos até agora. No grupo C3, a gente teve uma terceira rodada sem gols, né? No sábado, dia 12, Bulgária e Luxemburgo empataram em 0x0, Belarus e Irlanda do Norte também empataram em 0x0. Na quarta rodada, no dia 15, na terça-feira, Belarus empatou em 1x1 com o Luxemburgo, Belarus teve um pênalti perdido, inclusive, o Luxemburgo teve que recorrer ao retorno do Gerson Rodrigues para, enfim, conseguir pontuar. O Gerson Rodrigues voltou à seleção nessa data FIFA. E a Irlanda do Norte fez 5x0 na Bulgária. A Irlanda do Norte assumiu a liderança do grupo com 7 pontos. Belarus tem 6, Bulgária tem 5, Luxemburgo tem apenas 2. No grupo C4, a Macedônia do Norte está muito bem, obrigado. Fez 3x0 na Letônia. A Armênia conseguiu vacilar contra as Ilhas Faroe. Estava perdendo, inclusive, o jogo, né? Conseguiu empatar nos acréscimos. O vexame podia ser ainda maior. 2x2. Aí na quarta rodada, a Macedônia do Norte fez 2x0 na Armênia. E as Ilhas Faroe empataram em 1x1 com a Letônia. 10 pontos para a Macedônia do Norte nesse grupo. O acesso está encaminhado porque a Armênia tem 4 pontos. São 6 pontos de disputa. A Macedônia do Norte teria que perder os seus 2 próximos jogos contra a Ilhas Faroe e a Letônia. Isso não vai acontecer. Então a Macedônia do Norte já subiu. A Armênia tem 4. A Letônia tem 4 diferença no saldo de gol. E a Ilhas Faroe com 3. Tainan, primeiro, Irlanda do Norte muito bem nessa goleada, mostrou a força. Aquilo que a gente esperava de Luxemburgo, o Luxemburgo não está fazendo. É impressionante. O Luxemburgo não consegue vencer, conseguiu 2 pontos, né? Mas, poxa, podia ter conseguido a vitória, podia ter conseguido trabalhar mais. Agora, com esse retorno do Gerson Rodrigues na seleção, a gente esperava um pouquinho mais, mas ainda fica devendo. Foi salvo pelo goleiro, né, que defendeu um pênalti contra a Belarus. Belarus consegue se manter ali na frente da Bulgária. Vai ser da decisão entre esses dois, talvez, a não ser que o Luxemburgo desperte nas rodadas finais. Eu não duvido de Luxemburgo, até porque são 2 jogos em casa, mas o Luxemburgo está fazendo a gente duvidar deles. E no C4, a Armênia, que é a decepção da vez, a Macedônia do Norte com 2 vitórias fora de casa, isso tem que ressaltar, então a vaga está muito mais que encaminhada e bem encaminhada. E eu destaco também esse empate que a Letônia conseguiu fora de casa contra as Ilhas Faroe, né, nessa briga contra o rebaixamento. Lembrando, não cai direto, né? Quem cai direto na Liga C são os 2 piores, né? Então, no caso, nesse momento, quem cairia direto seria o Azerbaijão e a Lituânia. Então, aqui ainda com um playoff, mas de qualquer forma, você garantir sua permanência sem um playoff é importante, no caso da Letônia, que conseguiu esse resultado importante com o seu concorrente direto fora de casa. Como que você avalia essas 2 chaves? Começando pelo grupo 3, Luxemburgo, se o Azerbaijão decepciona mais pelo Fernando Santos poder fazer algo e não faz, Luxemburgo acho que é uma decepção maior porque tem qualidade para render mais. E o grupo poderia dar essa oportunidade para Luxemburgo avançar, ter uma posição melhor na tabela. São apenas 2 pontos, perdeu os 2 primeiros jogos, empatou os dois últimos, vai ter que ganhar os 2 próximos para conseguir algo maior, pensando em uma classificação, embora esteja muito distante. E ainda vai enfrentar a Irlanda do Norte. Então, a Irlanda do Norte tem uma qualidade maior, tem jogado bem, embora o invicto do grupo seja Belarus. O Belarus tem 3 empates e uma vitória importante contra Luxemburgo. Então, e a Irlanda do Norte mostrou que só fosse fazer 5x0 na Bulgária. A Bulgária até tinha sido uma seleção de poucos gols, mas tentar não se arriscar tanto, mas aí levou esses 5 gols, tanto que em 4 jogos foi 1 gol o que a Bulgária fez e não tinha levado nenhum. Levou 5 logo de uma vez só contra a Irlanda do Norte. No grupo 4, a Armênia, de novo, decepciona, né? Claro que eu não via quando saiu os grupos, não via a Armênia batendo de frente, brigando com a Macedônia do Norte. Poderia acontecer? Poderia. Mas via a Macedônia do Norte como favorita. Mas ainda não via ficar tão necessitada de obter resultados positivos. Essa derrota que ela teve contra a Letônia foi determinante para isso, né? Mais uma vez ela tropeçou e aí fica nessa situação. Vai enfrentar a Ilhas Faroe e vai enfrentar a Letônia. Esse confronto na última rodada, esses 2 são confrontos diretos, mas principalmente contra a Letônia vai ser bem decisivo para a Armênia
tentar buscar uma segunda colocação ou evitar que se complique ainda mais, porque eu vejo a Macedônia do Norte disparando, talvez fazendo 6 pontos até nessas 2 próximas rodadas. É surreal essa situação, né? Como você falou, a Macedônia do Norte era a favorita em relação à Armênia, isso é claro. Porém, a gente achou que a Armênia podia incomodar, e nem isso está conseguindo fazer nessa chave, né? É realmente impressionante como a Armênia tem o potencial de nos decepcionar, né? Quando a gente espera alguma coisa dela. Né? Ver a Armênia aí com chance de não ir nem para o playoff, né? É complicado. E a Armênia no playoff, eu acho que é uma boa notícia para quem ficar na terceira colocação na Liga B. Um consolo ali, ó, você vai pegar a Armênia. Então o pessoal acho que vai ficar um pouquinho mais feliz de ter que jogar o playoff sendo muito favorito, com relação até mesmo se você pegar as outras seleções que podem ir para o playoff. Então, bora agora para a última liga, para a Liga D. Tivemos aí pelo grupo D1, é um jogo por rodada. Gibraltar venceu o San Marino por 1-0 na quinta-feira, dia 10. Depois, Liechtenstein e Gibraltar empataram sem gols. Gibraltar lidera com 5 pontos, San Marino tem 3, Liechtenstein tem 2. E na Liga D2, a gente teve a vitória da Moldávia contra Andorra na quinta-feira, dia 10, por 2-0. E na quarta rodada, a Malta venceu a Moldávia por 1-0. Esse jogo podia já sacramentar o acesso da Moldávia. Malta conseguiu passar na frente. Então, Moldávia e Malta estão empatadas com 6 pontos. Lembrando, o confronto direto é o critério de desempate. Então, como o primeiro jogo foi 2-0 para a Moldávia fica na frente e Andorra tem 0 pontos. Tainan, um grupo, como a gente até esperava, por conta do nível técnico das equipes mais embolado, né? Gibraltar conseguindo ainda está indo em vantagem para essa última rodada, então eu não consigo fazer uma previsão. Né? Obviamente, você tem que ficar mais atento com quem vai jogar 2 vezes, e nesse caso é a seleção de San Marino, ia ser surpreendente, inclusive, o acesso de San Marino, mas não dá. Né? Você joga 2 vezes, tem 2 chances, talvez, de conseguir, né? Porque se perde para Liechtenstein, ainda fica uma vitória do acesso, enfrenta Gibraltar, e aí pode vencer e pode jogar para o empate contra Liechtenstein. Tudo pode acontecer nessa chave. E já na outra, a Moldávia, querendo ou não, por mais que ainda esteja próxima do acesso, eu não vejo, né, a Moldávia sendo derrotada por Andorra na próxima rodada, mas vacilou, podia já ter terminado, né, liquidado a fatura e ainda deu uma sobrevida para a Malta, que pelo menos ali garantiu a sua vaga, basicamente, no playoff do acesso, né? Malta deve disputar essa vaga, também não vejo Andorra chegando lá, porém, podia já estar decidida essa questão no grupo 2. É verdade, os 2 grupos têm certa medida de equilíbrio, né? O grupo 1, a grande questão de San Marino é que San Marino tem 2 jogos, né? E San Marino, os jogos que ela ganhou na história foi contra o Liechtenstein, que vai ser a última rodada, então pode ser que San Marino ainda tenha condições de buscar a primeira colocação, caso ganhe de Gibraltar. A questão é essa, né? Jogar com Gibraltar vai ser determinante para San Marino. No grupo 2, eu acredito que a Moldávia e Malta, os 2 vão chegar com 9 pontos, mas Moldávia poderia ficar na primeira colocação, garantida de forma mais antecipada e mais segura essa primeira colocação. Eu acredito que, por mais que San Marino tenha chance no grupo 1, acredito que a primeira colocação fique com Gibraltar e no grupo 2 fique com Moldávia, até pelos critérios de desempate em relação a Malta. Pois é, aquilo que a gente falou, Moldávia já podia estar com a situação mais delicada, podia curtir, né, esse um mês mais tranquilo, né, sem tanta pressão, enquanto no grupo 1, como eu falei, todo mundo pode ganhar ali, né, Liechtenstein pode ganhar de San Marino, por mais que daí vá para o confronto direto e possa dar pior, né? Deixa eu até fazer as somas aqui, né? Gibraltar e Liechtenstein empataram. Tá empatado tudo, mas tem uma questão importante, né? Já que San Marino e Gibraltar se enfrentam antes. O que pode acontecer, alguém pode para 6 pontos e Liechtenstein fica sem chance, é real. Então, Liechtenstein já, esse acesso ou é San Marino ou é Gibraltar. Olha só, então na próxima rodada, esse jogo vai ser em San Marino, inclusive, né? Então, pode ser aí uma vitória, já garante San Marino, né? Uma vitória contra Gibraltar, uma vez que San Marino vá para 6, Gibraltar não joga mais e Liechtenstein só pode chegar a 5. Então imagine que San Marino conquistando esse acesso direto, rapaz, o mundo não gira, o mundo capota, meu amigo. E aí a gente fica no aguardo para ver o que vai acontecer. Passamos aí por todas as divisões da Liga das Nações da UEFA, agora a gente vai para eliminatórias da Copa Africana de Nações, já temos os primeiros classificados, viu? E a gente vai passar em todas as chaves, começando pelo grupo A, ainda não temos classificados por aqui. Porém, enfim, a gente pode dizer que tem a primeira derrota da Tunísia, que a Tunísia
se esforçou para perder um jogo na primeira rodada, conseguiu vitória nos acréscimos, conseguiu vitória, né, com um gol também na reta final contra a Gâmbia, e já contra Comores, dentro de Tunis, perdeu por 1-0 o gol no segundo tempo. Madagascar e Gâmbia empataram 1-1, esses dois jogos aconteceram dia 11 de outubro. Gâmbia foi buscar esse empate aos 52 do segundo tempo, inclusive. Foram rodadas espelhadas nessas eliminatórias. Então, no dia 14 de outubro, Gâmbia venceu Madagascar por 1-0, esse jogo foi realizado no Marrocos. E no dia 15, na Costa do Marfim, Comores e Tunísia empataram em 1-1. Nesse grupo, a classificação está com a Tunísia com 7 pontos, Comores com 6, Gâmbia 5, Madagascar com 2. Aí, pelo grupo B, a gente teve o empate sem gols no dia 11 de outubro entre Gabão e Lesoto, um empate aí tanto quanto surpreendente, jogo em Franceville. E o Marrocos goleou dentro de casa a República Centro-Africana por 5-0. Depois, na África do Sul, o Gabão conseguiu a vitória por 2-0 para cima do Lesoto. E no jogo com mando invertido, basicamente, o Marrocos fez 4-0 na República Centro-Africana. O Marrocos já está na campo porque é país 7. Mas também, se não tivesse, já estava garantido aqui por pontos, 12 pontos de líder do grupo. A Gabão tem 7, República Centro-Africana tem 3, Lesoto tem 1. Tá aí no grupo A, o Comores, principalmente a vitória, o empate, embolou ainda mais a situação, né? Não deixou a Tunísia desprender. A Gâmbia conseguiu essa vitória. É um grupo que a gente falou muito sobre esse equilíbrio entre as 3 seleções ali, Gâmbia, Madagascar e Comores. Está se comprovando os jogos entre elas, né? O Gâmbia foi a primeira vitória ali contra a Madagascar, enfim, mas tá tudo muito embolado nesse grupo A, enquanto no grupo B, principalmente o jogo na África do Sul, a vitória do Gabão, depois de ter tropeçado em casa, poderia estar numa situação mais encaminhada essa vaga do Gabão, já que ainda vai ter o confronto direto com a República Centro-Africana fora de casa, né, na próxima data FIFA, porém, conseguiu a vitória, e o Marrocos conseguindo valer o teste, né, que é disputar as eliminatórias mesmo jogando, né, mesmo sendo país sede, conseguiu aí, né, jogos importantes, conseguiu goleadas, né, e uma vaga que já veio com vários testes em seu time. Enfim, como que você vê a situação dessas duas chaves? Pelo grupo A, realmente Comores e Gâmbia conseguiram resultados importantes, né? Comores não perdeu para a Tunísia, que é a favorita do grupo, e está na frente. Então, conseguiu 4 pontos. Tunísia, cara, eu já vinha dando sinais que queria perder, claro, entre aspas, ninguém quer perder, mas deu sinais de que estava perto de vacilar com vitórias sofridas nos acréscimos no fim do jogo. Perdeu em casa para Comores e depois teve esse empate. E em relação à Gâmbia, a Gâmbia conseguiu fazer o confronto direto contra Madagascar. Então, Madagascar fica um pouco para trás, uma combinação bem complicada, mas está em aberto. Tunísia, Comores e Gâmbia. Acredito que a Tunísia, mesmo com um pouco de emoção, como é característico da Tunísia em alguns momentos, a Tunísia consiga passar, e Comores e Gâmbia fica aberto. Esse confronto vai ser bem interessante. Esses 2 próximos jogos, já na próxima rodada, né, Comores e Gâmbia, para ver quem avança. Principalmente se Comores ganhar, Comores pode abrir 4 pontos de vantagem e garantir a classificação. No grupo B, Marrocos colocando favoritismo, claro, com várias goleadas e conseguindo fazer 14 gols em 4 jogos, sofrendo apenas 1, e conseguindo fazer valer o mando de campo. Gabão tem uma situação confortável, mas não pode vacilar diante da República Centro-Africana. Esse jogo vai ser determinante até para colocar a República Centro-Africana com chances ainda reais, embora alguns critérios de desempate, saldo de gols é muito diferente de 10 gols de saldo, mas no confronto direto, a República Centro-Africana pode ainda incomodar, pode ainda assombrar, embora o Gabão esteja mais à frente com 4 pontos de vantagem. Pois é, mas acho que o empate sem gols do Gabão com o Lesoto pode dar um equilíbrio maior a esse grupo, justamente porque na próxima rodada Marrocos pega o Gabão, e aí tem que ver muito, né, como que o Walid Regragui vai fazer comportar a sua equipe. O Gabão, se vencer Marrocos, garante vaga já, porém já é uma outra questão, né, é um outro porém, a seleção do Gabão, a seleção nova meia, conseguir essa vaga já, né, tem que ficar de olho, mas pode chegar na última rodada, se a República Centro-Africana não tropeçar contra o Lesoto, com um ponto de diferença para o confronto direto, que é comando da República Centro-Africana. Então, a gente pode ter ainda uma vaga bem disputada aí nessa chave. Vamos ficar no aguardo. Vai ser bem interessante de acompanhar. E ver como também o grupo A, como você falou, numa dessas até a Tunísia pode cair fora, porque a gente pode estar vendo aqui, não só existe o equilíbrio entre essas 3 seleções, mas com a Tunísia também. Os jogos que a Tunísia venceu, Madagascar e Gâmbia, não foram nenhuma sobra, né? Inclusive, a Tunísia contou com o retorno do Rami Al-Mejib, né, que estava fora
desde o ano passado, né, voltou nessa data FIFA, ele que agora está no Burnley. Então, vamos ver como é que a Tunísia vai reagir, principalmente essa data FIFA ruim. Vamos passar para o Grupo C que tem agora o nosso primeiro classificado, que a gente vai passar aqui nesse podcast. Nós tivemos a vitória da Botsuana fora de casa contra Cabo Verde por 1-0, e o Egito fez 2-0 na Mauritânia. Aí, nos jogos de volta, dia 15 de outubro, né, o Egito com um gol de trás do meio do campo, do Ibrahim Adel. Não digo que foi um golaço, porque o goleirão deu uma aceitada bonita ali, mas o Egito venceu a Mauritânia por 1-0 e garantiu a sua vaga na próxima CAN. E a Botsuana, para mim, surpresa total de todos os grupos assinatórios, venceu a Cabo Verde novamente por 1-0. Então, o Egito tem 12 pontos, a Botsuana tem 6, Cabo Verde tem 3 e a Mauritânia tem 3 pontos. Cabo Verde fica na frente por conta do saldo de gols. E no grupo D, a gente tem a situação mais delicada dessa data FIFA, em todo mundo também. No dia 11, Benin venceu Ruanda por 3-0. A Nigéria venceu a Líbia por 1-0, golzinho no final, ali aos 41 do segundo tempo. E aí, no dia 15, a Ruanda, de virada, venceu o Benin por 2-1. E no grande ponto negativo, né, dessa data FIFA, não tivemos jogo entre Líbia e Nigéria. Por quê? O que aconteceu? A seleção da Líbia acusou que ficou abandonada no aeroporto de Abuja, no jogo de ida, que recebeu a recuperação que era para ir para Abuja, porque o jogo era em Rio, e ia ter um ônibus lá esperando eles, não tinha ônibus, coisa nenhuma, ficaram lá esperando. Por sua vez, a Federação Nigeriana disse que eles já tinham falado que o jogo era em Rio, que tem um aeroporto internacional em Rio, isso é verdade, e aconteceu um erro de logística da Líbia, eles foram informados muito em cima e não conseguiram mandar esse ônibus. O que aconteceu depois, quando a Nigéria estava chegando em Benghazi para pousar, o voo foi destinado para outro aeroporto, que ficava a 3 horas da cidade, de ônibus, o aeroporto de Al-Abra. A Nigéria ficou esperando um ônibus, o aeroporto não tinha absolutamente nada, é um aeroporto vazio, sem operação, digamos assim, com poucos recursos, sem comida, sem internet, e a Nigéria passou a madrugada inteira lá. As imagens são surreais, os jogadores denunciaram isso pelas redes sociais, os jogadores dormindo no chão, é uma cena lastimável, e a Nigéria acionou as autoridades, o capitão Ekong acionou as autoridades nigerianas no país, e que foram resgatar, e a Nigéria se recusou a jogar a partida e foi embora. Falou muito de reciprocidade, e a gente está gravando esse podcast no dia 22, no dia 23 a CAF vai tomar a decisão do que fazer com esse jogo. Se vai ser WO, se vai ser por sanção, se vai ser remarcado, enfim, a gente não sabe. Porém, fica o destaque negativo dessa data FIFA. Nesse grupo, a Nigéria ainda lidera com 7 pontos, Benin tem 6, Ruanda tem 5, a Líbia tem 1. Daí temos a classificação do Egito, sobrando no grupo, mas a Botsuana, lembrando que Cabo Verde e Mauritânia estavam na última CAN, então era completamente inesperado que a Botsuana conseguisse essa campanha, ainda mais vencendo Cabo Verde em praia. E no grupo D, a gente tem uma situação embolada, mas também a situação burocrática, que é lamentável, triste demais que aconteceu. A gente tem que repercutir essas questões extra-campo que afetaram demais, a situação dentro de campo, esse confronto entre Líbia e Nigéria, que, nos dois jogos, querendo ou não, toda essa questão da denúncia da Líbia tem que ser levada em consideração, não podemos excluir, mas o que aconteceu na Líbia foi surreal, esse aeroporto com os atletas nigerianos. É verdade. Vamos começar pelo grupo D, por essa questão da Nigéria. Realmente a gente volta a algumas décadas no tempo, com esses episódios obscuros, complicados, coisas que além do extracampo, coisas que vão além das 4 linhas, que são desnecessárias e impressionantes que aconteçam em qualquer época. É absurdo acontecer, ainda mais nessa época que estamos em 2024, uma coisa surreal mesmo. E esse confronto impacta porque, exemplo, se a Líbia ganha da Nigéria, ficaria a Nigéria com 7, Benin com 6, Ruanda 5 e Líbia com 4. As 4 seleções com chances ainda. Então, ficaria numa situação poderia tanto equilibrar como poderia deixar a Nigéria já numa situação mais confortável, né? Mas isso pode acontecer, se a gente pensar que pode ser considerado WO, para o prol da Líbia. Isso pode acontecer. Exatamente. Então, a ver o que também essa decisão da Confederação Africana vai impactar no grupo, né? A depender do que seja, realmente pode trazer essa consequência para a classificação. No grupo C, realmente, Botsuana, eu acredito que seja a maior surpresa de todas as eliminatórias da Copa Africana. Porque realmente eu não imaginava que Botsuana pudesse
Vai arrancar um ponto aqui e ali, tudo bem, mas conseguiu vencer os jogos contra Cabo Verde, 2 vitórias importantíssimas, e deixou Cabo Verde e Mauritânia com já a experiência de Copa Africana de Nações para trás. O bem que Mauritânia enfrentou o Egito, e o Egito realmente é fora da curva em relação a esse grupo de estoa total, com 10 gols marcados e nenhum sofrido nesses 4 jogos. Mas realmente Botsuana surpreende de forma positiva, muito interessante. A ver o que vai acontecer nessas 2 próximas rodadas. Tem confronto, a Botsuana vai ter confronto contra o Egito, claro que aí vai ser um pouco mais complicado, mas a depender dos outros resultados, quem sabe Botsuana não aparece surpreende com essa classificação. Eu acho que a Botsuana teria que ao menos não perder um jogo, né? Vai ter o confronto com a Mauritânia, acho que esse vai ser o jogo fundamental, lembrando que ainda vai ter um Cabo Verde e Mauritânia, né? Então acho que precisa fazer algo na próxima data FIFA, e se já conseguiu vencer 2 vezes a seleção de Cabo Verde, é bem capaz que a Botsuana consiga fazer algo contra a Mauritânia, principalmente do que contra o Egito, e claro, tem um treinador muito capacitado, o Diego Gomes da Rosa, a gente já falou várias vezes dele aqui anteriormente, né? A gente confiava que ele pudesse ter um resultado surpreendente, e está chegando aí nessa qualificatória para a CAN. Lembrando, o Egito já está classificado, é uma das seleções classificadas, junto com a Argélia, que a gente vai falar agora. A Argélia aqui, um abraço para o meu grande amigo Luiz Fernando Filho, na maior zicada, né? Para você ter uma ideia, a Argélia saiu perdendo de 1-0. E o Luiz Fernando Filho, ele falou isso aqui gravado, ele achou que o Petkovic não ia durar na Argélia, ele não estava no trabalho. E aí ele falou, olha lá o que eu falei para você, ele mandou mensagem para mim na hora que saiu o segundo turno, olha lá o que eu falei para você, a Argélia não vai conseguir ir muito longe com esse cara. E simplesmente a Argélia fez 5-1 nesse jogo. Aí eu mandei um parabéns, Boca Santa, pela zica. Daí ele mandou só um cara, a gente não foi zicador, a gente trucidou o futebol do Togo, né? Então, 5-1 para a Argélia em cima do Togo. E no outro confronto, o Ivan Salvador fez 1-0 de pênalti para o Libéria. Saiu, né, o Ivan Salvador assumindo esse protagonismo como destaque da seleção da Guiné Equatorial depois de todo o drama, todo o rolo com o Insuê. E aí, no dia 14, nos jogos de volta, a Guiné Equatorial com gol aos 49 do segundo tempo conseguiu vencer a Libéria por 2-1, resultado muito importante, e eliminou a Libéria com a chance de classificação, e a Argélia fora de casa venceu o Togo por 1-0 com gol de pênalti do Benson Baini, garantiu a sua vaga com 12 pontos, 100% de aproveitamento para a Argélia até aqui. A Guiné Equatorial, por isso que eu falei que foi muito importante essa vitória contra a Libéria com gol do time, tem 7, Togo tem apenas 2 pontos e a Libéria tem 1, ou seja, a Guiné Equatorial está muito próxima também da sua classificação. E no grupo F, a gente tem a melhor notícia dessa CAN. Alô, meu amigo Pedro Gonçalves, que trabalho fantástico, hein? Ele já passou aqui pelo podcast. Se você não escutou a entrevista do Pedro Gonçalves aqui, escute. 2-0 contra a Níger, gols do Mabululu e do Felício Milson. Gana, aí já é outro lado, né? Outro lado da moeda, empatou 100 gols com o Sudão. Cara, e se você for ver os gols que a Gana perdeu na reta final do jogo, você fica impressionado. Tem gol na pequena área, gol sem goleiro. É absurdo os gols que a seleção de Gana perde. E aí, nos jogos de volta, o Sudão não perdoou dentro de Benghazi, onde, na cidade da polêmica, fez 2-0. E Angola, com o gol do Zini, no primeiro minuto de jogo, venceu o Níger em Casablanca, garantiu sua vaga também com 100% de aproveitamento. O Sudão tem 7 pontos, está muito próximo da classificação, porque Gana tem apenas 2 e Níger 1. Gana ainda não venceu. Tainan, os dois grupos com cenários idênticos, basicamente, né? Um time equipe com 100% de aproveitamento já garantida, uma com 7 muito próxima da classificação, e a outra ali com 2 pontos. Mas só que uma é o Togo, que a gente não espera muita coisa, só que vive de passado, né? Fala, ó, Adebayor, não sei o que, cara, já faz quase 20 anos, então sai dessa casinha. A seleção do Togo não tem nada a ver com aquilo, mas porém Gana não dá para dizer que é a maior decepção de todas. Se você falou que Botsuana é a maior surpresa e tudo mais, Gana é a maior decepção de todos os grupos, com uma eliminação praticamente encaminhada, né? Precisa vencer os seus jogos e torcer para que o Sudão não vença mais nada, ou seja, quase impossível que isso aconteça, dado que o Sudão ainda vai jogar contra a Níger. Realmente. Começa pelo grupo da Argélia, a Argélia conseguiu fazer o favoritismo, claro. A Argélia é aquela coisa, né? Às vezes, quando menos se espera, às vezes a Argélia consegue dar uma partida convincente. Como foi contra Togo, pelo resultado, né? Conseguiu golear e conseguir a classificação. Guiné Equatorial está muito perto. Togo realmente tem um futebol um pouco mais abaixo. Guiné Equatorial com muito favoritismo e muita qualidade. E a Libéria já está eliminada. O grupo F é uma coisa
maravilhosa. A gente teve a classificação de Angola conseguindo fazer um bom desempenho invicta, 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento, muito bom, elogiável mesmo o desempenho de Angola nessas eliminatórias, e Gana realmente é a decepção, infinitamente a maior decepção dessas eliminatórias. É um grupo que, principalmente com Angola e Sudão, tem seu nível de dificuldade, mas Gana tem potencial muito grande para passar com superioridade por essas duas seleções. Tem potencial técnico, tem tradição, tem história no continente, e realmente belo injustificável. Realmente esse jogo contra o Sudão, esse empate com gols, eu vi os lances, rapaz, é inacreditável. As chances que Gana perdeu foram inacreditáveis. E aí o Sudão tem nada a ver com isso, fez o seu e abriu uma vantagem muito grande, está praticamente classificado. Ainda não está, porque a matemática ainda dá uma possibilidade ínfima para Gana, mas Gana, ao que tudo indica, realmente vai ficar pelo caminho. Uma surpresa bem negativa, essa eliminação da forma como vencendo com apenas 2 pontos somados em 12 possíveis até o momento, por parte de Gana. Para a Gana conseguir classificação e o Sudão ficar de fora, é aquilo que eu falei, o Sudão tem que perder os 2 jogos para Angola e Níger, e Gana tem que vencer, os 2 vão fazer os mesmos jogos. E não pode empatar, o Sudão não pode chegar a 8 pontos, porque se o Sudão empata, o critério direto é o confronto direto, o critério de empate, perdão. E o Sudão venceu um jogo e a outro foi empate. Então o Sudão, se empatar um jogo, já garante vaga na próxima, o que também é histórico, né? Dado toda a questão social que vive o Sudão, né? Com uma guerra civil aí que atravessa anos, seria um resultado fantástico para o futebol sudanês. Então vamos falar agora de seleção que poderia ter garantido sua vaga, no caso a Costa do Marfim, que fez 4-1 na Serra Leoa dentro de casa, né, em São Pedro. Outra seleção que podia estar numa situação melhor era a Zâmbia, que empatou 100 gols contra a Chad dentro de casa. Porém, aí nos jogos de volta, a Zâmbia venceu Chad por 1-0, e aqui fica o destaque: Chad perdeu um pênalti na reta final do jogo, poderia ter conseguido outro empate, e poderia ter embolado o grupo de vez, porque no outro jogo, o resultado também surpreendente, a Serra Leoa venceu a Costa do Marfim por 1-0, gol do Bakayoko. E quem gosta, né, tem aquela corrente da internet que gosta de fazer o torneio da Copa, né, como se fosse cinturão. Com essa vitória, a Serra Leoa pegou o cinturão para ela. Então, a atual campeã do mundo é a Serra Leoa, né? Fica só esse destaque interessante. Eu vou fazer um vídeo na rede social explicando isso. Para você ver como ficou a situação no grupo. A Costa do Marfim tem 9, está muito próximo da classificação. A Zâmbia tem 7, a Serra Leoa tem 4, o Chad tem 2. Se Chad faz aquele gol de pênalti, ficaria uma situação com Zâmbia 5, Serra Leoa 4, Chad 3. Óbvio, a Serra Leoa ainda pode passar a Zâmbia, mas imagine, cara, se Chad segura ali, até Chad teria mais chances de se classificar. E aí a gente vai para o outro grupo, para o grupo H, aí onde a República Democrática do Congo conseguiu garantir a sua vaga, né? Venceu a Tanzânia por 1-0 com um gol contra. A Guiné, que tinha tropeçado, né, nos primeiros jogos, perdeu as 2 primeiras partidas. A gente falou que era muito mais sobre a questão dos adversários, até mesmo a vitória da Tanzânia tinha sido uma surpresa no comando da Guiné na Costa do Marfim. Né? Nesse jogo também na Costa do Marfim venceu a Etiópia por 4-1. O Guirassy apareceu, enfim, do jeito que a gente espera ele na seleção de Guiné, meteu um hat-trick, jogou muita bola nessa partida. E aí nos jogos de volta, a República Democrática do Congo na Tanzânia conseguiu com o Meshach Elia vencer por 2-0, gols no finalzinho. Ele teve um que para mim foi completamente sem querer, que ele erra o chute, a bola encobre. Eu não entendi até agora aquele gol, eu vi umas 10 vezes, não consigo entender o que ele fez. E a Guiné também com o Guirassy brilhando, fez 3-0 para cima da Etiópia, também na Costa do Marfim. Nesse grupo a gente tem a República Democrática do Congo já classificada com 12, a Guiné tem 6 pontos, a Tanzânia 4, a Etiópia com 1. Tainan, no grupo da Costa do Marfim fica essa situação que a gente passou, que ela poderia ter garantido a vaga já, deixou a próxima rodada, mas muito difícil ficar de fora. A Zâmbia com aquela vitória contra a Chad também, né, um passo, né, são 3 pontos de diferença da Serra Leoa, vai ter o confronto direto entre elas, porém a Zâmbia já venceu o primeiro por 3-2, né, foi um jogo muito equilibrado, inclusive esse, né, então dá para sonhar aí com uma zebra acontecendo na nossa chave, até porque a Serra Leoa vai jogar contra a Chad, né, tem chance de vencer esse jogo enquanto a Zâmbia joga com o Costa do Marfim. E na outra chave, a República Democrática do Congo voltando à CAN, né, uma seleção que está se estruturando cada vez mais, Guiné passando para a segunda colocação. Acho que o jogo entre Guiné e Tanzânia, na Tanzânia, na última rodada, vai ser aí o fiel da balança para ver quem fica com a segunda vaga. Exatamente. Esse grupo G
Então, acredito que a Costa do Marfim realmente já, embora não esteja matematicamente classificada, mas tem 5 pontos de vantagem sobre Serra Leoa. A disputa está mais direta entre Zâmbia e Serra Leoa. Talvez se Chade conseguisse aquele empate, ficasse com 3 pontos, aí ficaria uma coisa bem mais interessante, até pela motivação dos próprios jogadores de Chade. Mas aí Chade, né, não conseguiu. Mas aí, ainda assim, como a gente já falou no podcast passado, que a gente analisou as eliminatórias africanas, Chade já está aí, é um fato histórico, né? Conseguir 2 pontos ainda amplia ainda mais esse feito. E Zâmbia e Serra Leoa estão mais à frente, são mais estruturados do que Chade. Então vejo esse confronto entre Zâmbia e Serra Leoa, embora a Zâmbia esteja com um cenário um pouco mais favorável, mas Serra Leoa ainda pode acreditar em uma classificação. A mesma coisa do grupo H. Congo já está classificada, a República Democrática do Congo já está classificada, tem Guiné e Tanzânia com esse confronto direto, com a Tanzânia precisando ganhar, e a Etiópia já é eliminada. A Etiópia é um ponto só, fazendo pouca... tendo a campanha bem abaixo. Também a seleção em si já não oferece tanto, mas realmente a República Democrática do Congo confirmando esse favoritismo, acredito que seria um pouco mais equilibrado com o Guiné, mas como o Guiné perdeu os 2 primeiros jogos, então o Congo conseguiu manter um resultado positivo, 2 sequências de 2 vitórias, então conseguiu embalar e sair na frente e confirmar essa classificação com essa invencibilidade e máximo aproveitamento. E Guiné e Tanzânia veja a mesma situação de Serra Leoa, com chances e com esperança, mas acredito que da mesma forma que no confronto entre Zâmbia e Serra Leoa, Zâmbia acredito que tenha mais chance, Guiné tem mais chance do que a Tanzânia, acredito que Guiné consiga essa classificação. Acho que pesa a gente lembrar que a Tanzânia venceu a Guiné, né? Já venceu no confronto com o comando da Guiné, então o próximo jogo vai ser na Tanzânia. E a gente tem que lembrar que antes desse jogo, a Tanzânia joga com a Etiópia e a Guiné com a República Democrática do Congo. Então vai ser um fiel da balança essa última rodada. Claro, eu acho que a decisão vai ser por lá, mas talvez a Tanzânia chegue com a vantagem do empate, né? Então é algo para se observar, né? Vai ser muito interessante esses duelos aí decisivos nessa chave, então vamos acompanhar. Acho que essa última rodada aí vai ser bem imprevisível, né? Lembrando que a Tanzânia também já vacilou, né? Que a Tanzânia empatou com a Etiópia, né, na abertura, então a Tanzânia também podia estar numa situação melhor. Então bora passar então agora para o grupo I, onde nós tivemos Moçambique. A gente falava de vacilo, Moçambique deu um vacilaço aqui, empatou em casa com o Eswatini por 1-1, saiu na frente, tomou um golaço de empate, e aí no outro jogo o Mali conseguiu uma vitória importantíssima para cima da Guiné-Bissau, 1-0, gol do Touré. E aí, nos jogos de volta do dia 14, Moçambique, na África do Sul, deu o troco, venceu por 3-0 o Eswatini, libertou os Malis, e Guiné-Bissau e Mali empataram em 0-0 em Bissau. Na classificação desse grupo, Moçambique lidera com 8 pontos, Mali vem na segunda colocação com 8 pontos, diferencial aí ao saldo de gol, já que Mali e Moçambique empataram na primeira partida entre eles. A Guiné-Bissau tem 4, e Eswatini já eliminado tem 1 ponto apenas. Também vacilo não, classificação garantida no grupo J. Camarões, que é a seleção que a gente fica sempre esperando vacilar, foi lá e meteu 4-1 na Quênia. Camarões, no jogo que a gente não espera nada, vai lá e goleia, né? Talvez o adversário mais complicado do grupo, que é o Quênia, por 4-1, e Zimbábue, que é a grande surpresa dessa chave, venceu a Namíbia por 1-0 na África do Sul. Aí, no dia 14, Camarões, com gol de falta, golaço de falta de novo, fez 1-0 no Quênia fora de casa e na Uganda, e garantiu a sua vaga por conta do confronto direto. E o Zimbábue, também na África do Sul, venceu a Namíbia por 3-1. Classificação desse grupo, Camarões já classificado com 10. Zimbábue muito perto da classificação com 8. Quênia 4 e Namíbia 0. Tainan, aqui fica o destaque para Moçambique, que podia estar numa situação melhor se não vacilasse dentro de casa com o Eswatini, mas é uma questão ainda confortável se a gente for pensar que tem um confronto direto contra a Guiné-Bissau e contra a Mali, né? Depende só de si para chegar, bem como o Mali, né? A Guiné-Bissau, que talvez poderia ter vencido esse jogo contra a seleção de Mali dentro de casa, ficou para trás. E na outra chave, Camarões já classificado numa eliminatória também que tinha tudo para ser pavorosa, com toda aquela questão de troca de técnico, o Eto'o interferindo, enfim, todo mundo se matando ali. Camarões conseguiu se estabilizar. E o Zimbábue, cara, como sensação, porque não perdeu ainda. E a gente estava falando que a Botsuana era uma surpresa, porque estava no grupo do Cabo Verde e Mauritânia se classificando. Aqui a gente vai lembrar que as outras duas seleções, né, tanto Namíbia, tanto a seleção do Quênia não, né, mas a Namíbia estava na última CAN. O Quênia, não participou da última CAN porque foi suspenso nas eliminatórias, mas é uma seleção mais forte que o Zimbábue.
E o Zimbábue, que passou uma crise no futebol, ficou alguns anos banido, consegue voltar e está muito próximo dessa vaga na CAN, né? Já tem 4 pontos de diferença, uma vaga que está se aproximando lá para os nossos amigos. Exatamente. Começando pelo grupo I, realmente esse vacilo de Moçambique contra Eswatini talvez não chegue a fazer tanta diferença, mas poderia deixar a situação mais tranquila para as 2 últimas rodadas, né? Então ainda deixa, como Moçambique, Mali e Guiné-Bissau vão se enfrentar entre si, então vai ter essa chance de Guiné-Bissau ainda se recuperar. Mas veja como são 4 pontos de diferença, acredito que Moçambique e Mali confirmem realmente essa classificação, até pela vantagem que tem nos pontos, e na combinação de resultado é mais confortável, né? Guiné-Bissau teria que ganhar os 2, né? Os 2 jogos restantes contra Moçambique e Mali. E no grupo J, Camarões conseguiu colocar os tumultos e as desordens de lado, deixar fora de campo, para em campo conseguir fazer valer o resultado de um grupo que, como já comentou, não é tão fácil assim, né? Claro que Camarões tem a questão de ter jogadores com potencial muito bom em relação aos outros concorrentes do grupo, mas é um grupo traiçoeiro. Tanto que a gente vê a Namíbia, que disputou a Timacan sem pontuar, perdeu os 4 jogos, o Quênia com 4 pontos e o Zimbábue com uma surpresa muito boa com 8 pontos. Então é um grupo que tem suas questões caóticas, e Camarões conseguiu sair na frente de 10 pontos, se classificar, e deixando com Zimbábue e Quênia essas últimas rodadas. Com o Zimbábue muito perto de ter essa classificação, vai ter esse confronto decisivo, em que Quênia vai precisar ganhar uns 2 jogos, embora Quênia jogue ainda com a Namíbia, mas vai ter que ganhar uns 2 jogos para conseguir, e torcer para o tropeço do Zimbábue, para conseguir essa classificação. Então, acredito que o Zimbábue está muito perto e consiga essa vaga junto com o Camarões no grupo J. E Zimbábue, por mais que enfrente Camarões e Quênia, vai embalado, né? Com esses resultados aí de não ter perdido, ter empatado jogos, enfim, vai com embalo, querendo ou não. E tem que ressaltar também que a Namíbia é uma seleção que já está eliminada, né? Isso é surpreendente. A Namíbia que até passou de fase na CAN esse ano, né? Eliminou a Tunísia na chave. Vamos para os últimos grupos. No grupo K, a gente podia já ter os 2 classificados, né? Na terceira rodada, a Uganda venceu o Sudão do Sul por 1-0 no dia 11. E a África do Sul, né, deixou para trás toda aquela má impressão das rodadas iniciais, quando empatou com o gol no último lance, né? Venceu com o gol no último lance, também o Sudão do Sul. Fez 5-0 no Congo, com uma atuação brilhante, principalmente do Mokoena, que é um cara que está jogando muita bola, né? Desde a CAN, ele está fazendo uma grande atuação. Porém, né, na quarta rodada, Uganda venceu o Sudão do Sul por 2-1. Tava pronta, a festa estava pronta em Juba, né, que é onde foi a partida, né? Eu não sei se a Uganda já tinha atravessado a fronteira, enfim, estava tudo pronto para a festa. Porém, a África do Sul estragou tudo, né? Empatou em 1-1 com o Congo em Brazzaville, saiu na frente, porém tomou um gol de empate. Não que a situação do grupo esteja mal resolvida, né? O Uganda tem 10 pontos, a África do Sul tem 8, o Congo tem 4, o Sudão do Sul tem 0. O Uganda e a África do Sul estão muito perto da classificação, mas se a África do Sul ganhasse, já estaria resolvido o grupo, né? A chave já estava fechada. Por isso que eu brinquei a questão que o Ghana estava dependendo da África do Sul. Inclusive, eu vi jornalistas falaram, a África do Sul estragou a festa desse par. Mas é muito difícil tanto o Ghana quanto a África do Sul perderem essa vaga para o Congo. E aí, no grupo L, aí não teve chance com o azar, as 2 vagas já decididas. A Burkina Faso, de virada, goleou o Burundi por 4-1. Também teve uma goleada por 4-0 do Senegal contra Malawi. E a Burkina Faso aí foi a primeira seleção, no caso, né, cronologicamente garantida, porque esse jogo foi no dia 13, domingo, venceu o Burundi por 2-0 em Abidjan, né? O jogo de ida já tinha sido em Abidjan, e Senegal com um gol. A classificação do Senegal foi antológica, porque foi um golaço de falta do Mané no último lance do jogo, né? Senegal que vive essa questão, um pouco de crise com a saída do Aliou Cissé, da maneira que foi, alguns jogadores protestando. Não, um cenário que tinha tudo para dar errado, e o Mané, com a figura que ele é, marca um golaço de falta e garante Senegal, por mais que muito difícil o Senegal ficasse de fora da CAN, mas garante o Senegal com essa vaga. Então, nesse grupo, a Burkina Faso lidera com 10 pontos, fica na frente do Senegal por conta do saldo de gols, Burundi tem 3, Malawi 0. Grupo já decidido. Tainan, um grupo quase decidido, que podia estar decidido, mas a gente tem que destacar o Uganda liderando esse grupo, né? Acho que é uma grande surpresa, positiva surpresa, né? Poderia ter vencido a África do Sul na África do Sul, lembrando, tomou um gol de empate no finalzinho do jogo,
E na outra chave, Burkina Faso e Senegal, garantindo a classificação já antecipada daquilo que a gente tinha previsto, né? Eram duas seleções muito superiores em relação ao Burundi e Malawi. É isso mesmo. Nesse grupo K, a Uganda quase, né? Já estava realmente com a festa já pronta, talvez até... Com champanhe na mão, né? Tava com o champanhe aqui, pronto, só tirar rolho. Já estava bem encaminhado, todo mundo já pronto. Quando começou a festa, a África do Sul estragou. Mas ainda assim, são 10 pontos contra 4 do Congo. Então, é uma situação... Precisa praticamente de um ponto, né, para se classificar. O Uganda precisa de um empate em 2 jogos. E a África do Sul também, ficando com 8 pontos, enfim, conseguindo jogar bem, né? Conseguir essa goleada importante por 5-0. Para esse grupo, eu acredito que o Uganda vai se classificar e a África do Sul também não vejo o Congo com grande chance. E no grupo L, favoritismo confirmado, talvez essa questão de Senegal talvez pudesse mudar um pouco, mas a diferença entre as seleções de Burkina Faso e Senegal em relação a Burundi e Malawi, a diferença é um pouco acentuada. Então, confirmou o favoritismo dessas duas seleções se classificarem. Exato, as outras chaves aí vão ser decididas em novembro, já teremos todas as seleções, né? E até o momento a gente tem 8 seleções garantidas, né? 7 eliminatórias, mais o Marrocos faz 7, então a gente vai ficar no aguardo aí na próxima data FIFA para ver quem serão as outras 16 que garantirão vaga para a CAN, que acontece no final do ano que vem, né? Começa em dezembro, termina em janeiro de 26. Agora vamos passar para a CONCACAF Nations League, já teve definições, né? Na Liga A já teve a definição, são só 4 rodadas, num formato que ninguém sabe explicar como, nem eles mesmos, mas teve na terceira rodada a vitória da Martinica 1-0 para cima de Guadalupe. Suriname empatou 1 com a Costa Rica. Eu assisti esse jogo por completo, o Suriname podia muito bem ter vencido, a Costa Rica ficou com 1-. E a Guatemala venceu a Guiana por 3-1 fora de casa. Aí na quarta rodada, na rodada derradeira, valia a classificação ali, Costa Rica fez 3-0 na Guatemala, Martinica e Guadalupe empataram sem gols, e em Paramaribo, o Geraldo Becker brilhou, né? E o Suriname fez 5-1 na Guiana, resultado importantíssimo, porque o Suriname se classificou, né? Nós tínhamos esse grupo com a Costa Rica fechando na primeira colocação em 8 pontos, o Suriname fechou com 7, mas com saldo mais 5. A Guatemala, que foi sólida durante todo o campeonato, quase acabou perdendo ali no último jogo para a Costa Rica, ficou de fora, 7 pontos, mais 1 de saldo. Martinica ficou em quarto com 5 pontos. Essas seleções estão classificadas, Guatemala e Martinica, para as fases de playoff da Copa Ouro. E Guadalupe com 4 e Guiana com 1 foram rebaixadas. Tainan, né? Costa Rica, querendo ou não, conseguiu aí nem toda essa questão da série do Alfaro, né? Toda essa questão de certezas. Conseguiu, principalmente, jogo contra a Guatemala, né? Tirar um peso, como eu falei, podia ter perdido o jogo no Suriname, né? Pelo que foi a partida, mas conseguiu tirar muito do peso que vinha sobre si, né, essa pressão. O Suriname, com uma classificação histórica, querendo ou não, consegue se manter entre os 8 do continente. Isso é muito legal. Até você pensando, projetando já uma eliminatória de Copa do Mundo. Obviamente depende da chave e tudo mais. Como se o Suriname vai passar na segunda fase, tem essa, mas como falei, né, ver o estádio no Suriname lotado, porque estava realmente lotado para essa partida contra a Guiana. O Geraldo Becker jogando muito bem. E os confrontos ali, né, que decidiram o rebaixamento. Essa vitória de Martinica por 1-0 contra a Guadalupe. Aquele empate que a Guiana deixou, né? A Martinica empatar, que fez muita falta, acabou confirmando o rebaixamento. Né? Guiana e Guadalupe, que subiram, acabam voltando, mas tem essa grande notícia no grupo A, que é a classificação do Suriname. É verdade. O Suriname poderia até ter terminado essa fase na liderança, né? Esse jogo contra a Costa Rica. A Costa Rica foi um alívio ter terminado empatado, né? E, enfim, o trabalho de Suriname começa a dar frutos, né? Todo esse trabalho de busca de jogadores que tenham ascendência surinamesa. Suriname faz o que a gente esperava que Curaçao fizesse, né? Pelo menos os resultados. Curaçao antes iniciou esse trabalho, mas Suriname conseguiu fazer com que esse trabalho desse resultados maiores, melhores. E conseguiu avançar para as quartas de final. É um resultado maravilhoso para o Suriname. Embora não tenha conseguido ficar na primeira colocação, mas o importante era ter conquistado a vaga, né? E conseguiu desmancar adversários mais tradicionais, como a própria Guatemala. Guatemala, como você falou, foi sólida, mas derrapou na reta final. Então, custou caro.
Até porque também esse regulamento maluco da CONCACAF às vezes não permite a gente tirar uma prova mais sólida, né? São 6 equipes, jogam 4 partidas apenas. Então, às vezes, talvez um teste entre as seleções, entre essas seleções, mais confrontos diretos, talvez pudessem dar um panorama melhor de como elas vão, não apenas para a Nations League, mas também para as eliminatórias, para a Copa do Mundo. Então, nesse grupo, realmente, Suriname conquistou um resultado histórico e a Guatemala vai para as eliminatórias pelos playoffs da Copa Ouro, tentar voltar à competição continental. Por isso que eu falo que acho que não teria nenhum problema você ter 16 seleções, né? Tendo essas seleções que estão de fora, que vão entrar agora, Estados Unidos, Panamá, Canadá e México, e fazer 4 grupos de 4 e só passar o primeiro colocado, como era antes do Final Four. Só que antes eram 4 grupos de 3. Mas é bem melhor por essa questão técnica. Mas a gente vê a Liga B. Liga B só sobe 1. E nem por isso os grupos são abatalhados, né? Muito legal de conferir, dá mais prática. Eu acho que rebaixamentos como o da Guiana, também você falou de Curaçao, o Curaçao caiu no ano passado, e acho que o Curaçao caiu muito por isso. Né? Acho que acaba não dando um parâmetro necessário do que a gente queria ver na Liga A. Então acho que o CAF podia mudar, né? Vamos aproveitar agora que tem 2 anos de pausa por conta da Copa do Mundo, nas eliminatórias da Copa do Mundo, perdão, né? Não vai ter Liga das Nações no ano que vem, para mudar isso aí. Podia ser muito bem-vinda essa mudança, deixar essa Liga A com pelo menos 6 jogos, né? E com uma fórmula decente, porque não dá para entender qual que é o critério. Por exemplo, o Suriname jogou 2 vezes contra a Guiana, mas Suriname não enfrentou a Martinica, por exemplo. É um tanto quanto sem sentido. Enfim, vamos para o grupo B. Na terceira rodada, nós tivemos um empate sem gol, Nós tivemos um empate em 2-2 entre Cuba e Trindade e Tobago. A vitória de Honduras para cima da Guiana Francesa por 3-2, um jogo maluco ali com vários gols. E a vitória da Jamaica, 2-0 para cima da Nicarágua. Em Manágua, um banho de água fria, mais de 6 mil torcedores, né? Um jogo que a Nicarágua podia garantir vaga na próxima fase, e a Jamaica conseguiu vencer fora de casa. E aí, no jogo de comadre, em Kingston, Jamaica e Honduras empataram sem gols, garantiram a vaga aos dois, o empate era dos dois, né? Conseguiram a classificação. Nós tivemos também, na verdade, Honduras não estava classificada, ainda dependia, né, de outros resultados, mas era muito difícil que ficasse de fora. Nós também tivemos a vitória de Trinidad e Tobago 3-1 contra Cuba no momento certo, porque se Trinidad e Tobago empata, era rebaixado, então conseguiu a vitória. E a Nicarágua, que passou um apertaço contra a Guiana Francesa, saiu atrás, empatou, tomou o segundo gol, aí a Guiana Francesa teve um jogador expulso e a Nicarágua conseguiu virar o jogo para 3-2, conseguiu se manter pelo menos na classificação que o público queria, não veio, né, muito por conta da derrota contra a Jamaica, pelo menos a vaga na próxima fase. Era a Nicarágua que podia ficar na frente de Honduras, se a Jamaica vencesse, perdão. Então, Honduras com empate garantia a vaga, foi isso que aconteceu. A Jamaica fechou o grupo com 8 pontos, Honduras 7, a Nicarágua também 7, Trinidad e Tobago 5, Cuba rebaixada 3, Guiana Francesa também rebaixada com 1, né? A Guiana Francesa que subiu cai, Nicarágua que subiu fica. Tainan, Jamaica e Honduras voltando, né? Porque foram 2 seleções que estiveram nessa fase de Final Four no ano passado. A Jamaica chegou a eliminar o Canadá, inclusive, né? Honduras quase eliminou o México naquele jogo que a gente lembra que não CONCACAF fazendo CONCACAF, né, para cima de Honduras. Enfim, fica essa questão, o jogo contra a Nicarágua e a Guiana Francesa acho que deu mais emoção do que a gente esperava. Trinidad e Tobago também com mais emoção do que precisava para garantir essa permanência. Como que você avalia esse grupo B? Começando por Cuba resistiu enquanto pôde, né? 4 jogos, empatou 3. Quando chegou na última rodada, Trinidad e Tobago conseguiu prevalecer e manter, pelo menos, permanecer não evitar o rebaixamento. Cuba terminou caindo, né? Cuba não conseguiu repetir o que fez na edição anterior. E a Guiana Francesa realmente a qualidade técnica é muito abaixo, mas ainda deu um trabalho. Foi um jogo bem curioso, esse jogo contra a Nicarágua. E eu acreditava que, assim, Jamaica e Honduras estavam bem à frente, Nicarágua poderia até buscar, como realmente aconteceu até o final, mas realmente essa vitória da Jamaica foi muito determinante sobre Nicarágua em Manágua, que realmente não apenas ultrapassou, né? Jamaica ficou com um ponto à frente da Nicarágua, mas terminou também ajudando Honduras, de certa forma, para chegar na última rodada, as 2 seleções ter um resultado que se enfrentavam num resultado que poderia ser confortável para ambas, e foi o que aconteceu. Pelo menos para Nicarágua fica
na Liga, e Cuba cai junto com a Guiana Francesa para a Liga B. Eu assisti esse jogo contra o Jamaica e Honduras, mas, cara, foi um jogo sonolento, que não teve nada. Dava pra ver que as duas pessoas falaram, não vamos forçar, galera. Eu tô dentro, você também. Então, foi mais ou menos isso. Já tem os confrontos definidos, né? Confrontos que são idênticos ao do ano passado, 2 pelo menos, né? A Costa Rica vai enfrentar o Panamá. Mentira, um só. Só esse confronto que repete. Aí tem Jamaica, Estados Unidos, Suriname e Canadá. Mentira, são 2, porque Honduras e México, teremos Honduras e México, quem sabe a revanche hondurenha em relação ao confronto do ano passado, na próxima data FIFA já, então a gente fica na guarda para ver o que esperar dessas quartas de final. A gente volta, né, para fazer um prézinho antes dessas partidas. Vamos passar para a Liga B, porque o tempo já está longo aqui desse podcast, mas vamos falar de Liga B, tudo detalhadinho. Na Liga B nós já tivemos aí no grupo A, El Salvador venceu o São Vicente Granadinas por 3-2, um jogo malucaço, e Montserrat venceu o Bonaire por 1-0. Os jogos também foram espelhados aqui na Liga B. Montserrat perdeu no jogo de volta para Bonaire por 1-0, e São Vicente Granadinas venceu El Salvador por 2-1, golzinho no final, uma festa incrível em Kingston. Só explicando, né, na Liga B, da Liga da Associação com a CAF, os jogos são por sede, então os primeiros jogos aconteceram em El Salvador, e esses jogos agora aconteceram em São Vicente Granadinas, então o mando de campo é indiferente. Mentira, os jogos aconteceram em Bonaire, na primeira rodada, perdão. E, Tainan, acho que uma vitória histórica. Deixa eu passar aqui, antes de você comentar, só passar o grupo B também, passar os dois, já como estava fazendo nas outras chaves, passar a classificação também aqui. Nós temos El Salvador, que poderia ter garantido vaga com essa vitória, com esse jogo em São Vicente Granadinas, mas o São Vicente Granadinas colou com 7, Bonaire tem 4, Montserrat tem 3. E aí no grupo B nós tivemos Santa Lúcia, que era a seleção que estava em alta, né, vacilando. Né, quase tropeçou contra São Martim, né, estava perdendo por 1-0 e venceu por 2-1 com 2 gols do Canidia Elva. E Granada e Curaçao empataram sem gols. Os jogos aconteceram em Santa Lúcia nessa chave. E aí na quarta rodada, Curaçao com o gol do Juninho Bacuná venceu Granada por 1-0. E Santa Lúcia, no confronto, ela podia isolar, ficava na frente, né? Chegar muito próximo do acesso. Tomou de 4-0 de São Martim. Inexplicável esse placar. Santa Lúcia ainda lidera com 7 pontos, mas Curaçao está ali atrás com 7. Granada tem 3. Granada tem 4, perdão. São Martinho tem 3. Tainan, primeiro grupo A. El Salvador podia ter garantido a classificação, mas São Vicente Granadinas conseguiu um resultado importante, né? São Vicente Granadinas foi a seleção que terminou a sequência sem vencer lá nas eliminatórias da Copa do Mundo de El Salvador. Perdeu no jogo e deu 3-2. Não, a gente não vai perder 3 vezes para El Salvador. Conseguiu uma vitória. Muita festa no estádio Kingston. Foi muito legal de acompanhar essa partida. Também a gente viu o Montserrat e Bonaire trocando ali farpos para ver quem cai. Eu achei bem curioso os dois resultados. E na outra chave, Santa Lúcia, basicamente imitando o passado. Santa Lúcia começou muito bem e aí chegou na metade e começou a derreter. Essa goleada para São Martim é completamente inesperado. Ainda tem que agradecer que Curaçao e Granada empataram no primeiro jogo, mas a Curaçao conseguiu a vitória e está ali na rabeira. E a próxima rodada é em Curaçao. Um vacilo tremendo aí de Santa Lúcia, acho que maior do que de El Salvador. Acho que El Salvador tem capacidade para garantir o acesso. Já Santa Lúcia eu não confio tanto assim. Também penso como você. Realmente esse foi surpreendente. A vitória de São Vicente Granadinas sobre El Salvador foi surpreendente, tanto quanto a goleada de São Martinho em relação a Santa Lúcia. Que realmente foram, claro, em situações diferentes, em cenários diferentes, mas realmente foi um resultado em que tanto El Salvador como Santa Lúcia poderiam se classificar, garantir uma classificação antecipada, mas ainda assim deram possibilidades para São Vicente Granadinas e Curaçao, em seus respectivos grupos. No grupo A, acredito que a coisa esteja bem mais encaminhada para El Salvador, vai enfrentar Montserrat, e São Vicente Granadinas vai enfrentar Bonaire, então acredito que a situação... Os dois são favoritos, El Salvador e São Vicente Granadinas, mas vejo El Salvador até porque tem 2 pontos à frente, com chance de se classificar. No grupo B, a situação pode se inverter, porque, no caso, Santa Lúcia vai enfrentar a Granada, 4 pontos, né? A Granada tem 4, Santa Lúcia tem 9, e Curaçao vai enfrentar, e vai ter esse confronto, né, de Curaçao e Santa Lúcia. Então, esse confronto, Curaçao, em tese,
é a seleção que tem um maior potencial, mas já tropeçou diante de Granada. E Curaçao pode realmente fazer a superioridade nesse confronto direto. Acredito que seja bem possível. Não vejo São Martinho com chance de escapar do rebaixamento, por mais que Santa Lúcia tenha dado essa grande oportunidade. Santa Lúcia teve uma maravilhosa chance de conseguir um resultado ainda mais histórico, mas aí tropeçou de forma bem assustadora até. Esse 4-0 da forma como foi contra São Martinho. Como eu falei, a próxima rodada é em Curaçao, então o Curaçao tem tudo para conseguir esse acesso, né? Vencer as 2 partidas garante o acesso, independente do estado de Santa Lúcia, que tropeçou. Cara, essa goleada do São Martinho dentro de casa é uma das coisas que é inexplicável dentro do futebol. E São Martinho se mantém vivo, né? São Martinho, que é uma seleção que subiu no ano passado, pode se garantir junto com o Bonaire ali, que também está para luta nessa permanência. Vamos passar agora para a Liga C. Na Liga C, a gente tem o Haiti muito próximo da classificação. Essa rodada aconteceu em Aruba, e Aruba tentou fazer valer o mando de campo, né? Saiu vencendo no primeiro jogo, perdeu por 3-1. Na outra partida, Sint Maarten, um resultado também muito importante, venceu o Porto Rico por 3-2. Né? Porto Rico também dá para considerar um certo vacilo. E aí, na quarta rodada, Porto Rico fez 2-1 em Sint Maarten, e o Haiti, novamente de virada, fez 5-3 em Aruba. O Haiti muito próximo do acesso com 12 pontos. Porto Rico tem 6, Sint Maarten tem 6, o Aruba não tem nenhuma pontuação até aqui. E no grupo D, uma situação tanto quanto parecida. A República Dominicana fez 5-0 para cima da Antigua Bermuda. Bermuda fez 6-1 na Dominica. Essas partidas aconteceram na Bermuda, então jogando em casa mostrou sua força. E aí, na quarta rodada, a República Dominicana fez 5-0 na Antigua Bermuda. E Bermuda, aí, num jogo mais equilibrado, fez 3-2 na Dominica. República Dominicana tem 12 pontos. Bermuda tem 9, Dominica tem 3, Antigua Bermuda, que não está jogando absolutamente nada, faz mais de um ano, tem 0. Tainan, a gente viu aí, né, o grupo C, o Haiti muito próximo da vaga. Porto Rico podia dar uma incomodada, acabou vacilando ali contra a Sint Maarten, ficou para trás. Né, a próxima rodada é no Haiti, o Haiti precisa de um empate para garantir o acesso, está muito próximo. Para mim, curiosa a situação de Aruba, que todos os jogos vem mostrando uma qualidade minimamente ok, mas já está com o pé na cova para cair para a Liga C, de forma... como eu falei, né, em outros momentos, como esse sorteio de chave às vezes é cruel. No outro grupo, a Aruba podia estar numa situação mais confortável. E talvez, por exemplo, no grupo D, né, e que Dominica, por exemplo, foi uma seleção que subiu e está ali, uma posição até confortável, até pela bolinha que vem jogando o Antigua Bermuda. E fica essa questão com a República Dominicana por esse acesso, mas também até vendo essa expectativa do pessoal lá pela vaga na Copa Ouro, que a República Dominicana nunca jogou a Copa Ouro, podia ter garantido vaga basicamente nessa rodada, né, se Bermuda não tivesse ganho o último jogo da Dominica, mas está muito próximo, visto que a última rodada, né, as últimas rodadas são na República Dominicana. Isso mesmo. Então, no grupo C, os dois grupos eu vejo Haiti e República Dominicana confirmando essa liderança nas rodadas finais. O Haiti, ainda mais que o Haiti tem muito mais qualidade técnica em relação a Porto Rico e Sint Maarten, e Aruba. Aruba realmente é uma coisa impressionante. A campanha de Aruba, às vezes, não é tão condizente com o jogo que desempenha. Claro que não vejo a Aruba em condições ideais, brigando com 5, 4 pontos, zerada, para mim é uma surpresa. E fica essa disputa entre Porto Rico e Sint Maarten. Vai ser bem interessante essa disputa entre esses dois. E vejo a Haiti com esse acesso, essa promoção para a Liga A. E no grupo D, a República Dominicana ficou bem perto, mas ainda acredito que ela consiga. É um cenário mais equilibrado em relação à Bermuda e principalmente a Bermuda, né, que a Bermuda tem 9 pontos e a República Dominicana tem 12, Dominica só tem 3. Acredito que a República Dominicana consiga e vai ser realmente um resultado impressionante, histórico, com essa classificação para a Copa Ouro, se confirmar essa primeira posição. Então, de acordo com nós outros, teremos festa na Ilha de São Domingo, na Ilha Hispânica, né, já que a República Dominicana e Haiti estão com tudo para subir ainda nesses confrontos que são lá, né, na última rodada. Né, o Haiti voltando, né? Até por conta disso que a gente falou, o rebaixamento do Haiti vai muito de encontro a essa falta de jogos, essa falta de estrutura da Liga A, o rebaixamento do Haiti no ano passado. Vamos ficar aí no aguardo, ver como vai ser essas definições, que já estão bem encaminhadas, querendo ou não.
Para fechar, vamos de Liga C, que também já fechou, falando em fechar. Então vamos passar aqui, né, no grupo A nós tivemos Barbados garantindo sua vaga já, né, no seu penúltimo jogo, fez 5-0 em cima das Ilhas Americanas, com direito a hat-trick do Ray Steven. Aí no outro jogo, Bahamas fez 3-1 nas Ilhas Americanas, ainda tinha uma expectativa, né, esses jogos todos aconteceram em Wilpley, né, no Barbados, então tinha uma expectativa ainda de vitória, né, de uma possibilidade de acesso, mas Bahamas fez 6-2, Barbados fez 6-2 em cima da Bahamas e acabou com qualquer tipo de acesso da seleção de Bahamas. Então terminou com Barbados com 12 pontos, a seleção de Bahamas ficou com 4 e as Ilhas Americanas ficou com 1. Vamos passar já ao grupo B. Belize foi outra seleção que garantiu acesso com antecedência, 1-0 para cima de Anguila, jogo aí que a Anguila até foi bem e tudo mais. A Anguila ainda podia sonhar com acesso como segunda melhor colocação, jogou contra Turcos e Caicos e, cara, deu uma agonia esse jogo, porque esses jogos foram no Belize pela Liga C. A seleção da Anguila saiu atrás, mas perdeu tanto gol quando o jogo estava 1-0, aí conseguiu um golaço empatar, depois perdeu o gol, o jogador tirou em cima da linha, e aí nos acréscimos um pênalti, e o destino do jogo atrasado, 2-1 para Turcos e Caicos, Anguila eliminado. E aí na última rodada, o Belize fez 3-0 contra Turcos e Caicos, deixou o grupo com 100% de aproveitamento, Anguilas 3, Turcos e Caicos 3 também ficaram lá para baixo. E para fechar, no grupo C, a gente teve São Cristóvão e Neves confirmando a classificação na penúltima rodada, 3-1 para cima das Ilhas Virgens Britânicas, né? Esses jogos aconteceram, São Cristóvão e Neves, já garantiu acesso. As Ilhas Caimã venceram as Ilhas Britânicas por 1-0, chegaram com grande chance de acesso, estavam conseguindo acesso direto, né, sem depender de ninguém, vencendo o São Cristóvão e Neves por 1-0, e no último lance do jogo, um gol contra completamente bizarro, o jogador vai tirar a bola em cima da linha, chuta na boca do outro, São Cristóvão e Neves empata, fecha o grupo com 10 pontos, Ilhas Caimã fecha com 7, mas teria que esperar até o final do jogo de Bahamas, que foi depois, né, e Ilhas Britânicas com 0. Como o Barbados venceu Bahamas por 6-2, Ilhas Caimã conseguiu esse acesso. Tainan, as 3 seleções que caíram, né, Belize, São Cristóvão e Neves e também a seleção de Barbados voltam, mas fica o destaque para esse acesso das Ilhas Caimã, que acho que não é só a questão de ter pego uma chave mais fácil, né? Bahamas empatou com as Ilhas Americanas, também deixou para trás, mas o fato de também ter conseguido tirar pontos, né, contra as outras seleções que ficaram na segunda colocação, como Anguila e como a seleção de Bahamas, não venceram Barbados, não tiraram pontos de Barbados e de Belize. As Ilhas Caimã conseguiram, né, tirar ali, quase venceram o São Cristóvão e Neves, eram para ter vencido, né, um gol contra é ridículo. Mas enfim, como que você viu essa definição, né? 3 favoritos garantindo acesso, Bahamas ficando e Ilhas Caimã voltando. É interessante esse desempenho das Ilhas Caimã, que poderia realmente ter voltado na primeira colocação, né? Seria muito cruel para as Ilhas Caimã se elas não conseguissem subir para a Liga B por esse gol contra bizarro ao extremo, né? Esse gol no último lance foi absurdo. Mas o favoritismo confirmado. Barbados, até no começo, parecia que teria alguma disputa contra as Bahamas, mas passou por cima. Foi totalmente absoluto. Belize foi absoluto no grupo B. E São Cristóvão e Neves, com um pouco mais de equilíbrio, conseguiu a vaga junto com as Ilhas Caimã. Então a Liga C foi mais... não teve tantas surpresas, exceto esse desempenho interessante das Ilhas Caimã, que garantiu o acesso à Liga B. Eu falei volta, mas não volta para lugar nenhum, né? As Ilhas Caimã começaram na Liga C, nunca tinham saído, então o primeiro acesso aí dessa seleção. Então, para fechar agora de vez, já estamos quase 1h40 de podcast, agradeço você que está escutando a gente até aqui. Vamos falar dos amistosos, né? A gente teve aí, falando de Liga das Nações, a gente teve algo que pode ser o Final Four, né? Porque as 4 seleções que não jogaram entre si, basicamente, né? Nós tivemos os Estados Unidos vencendo o Panamá por 2-0 na estreia do Pochettino, né, no cargo, e o México empatando com Valência por 2-2, né? Esse resultado aí chamou muita atenção. O México vencia por 2-0, deu uma escorregada ali. Aí, na terça-feira, no dia que fechou a data FIFA, no dia 15, o Canadá venceu o Panamá por 2-1, e o México fez 2-0 nos Estados Unidos, ó. Não tem pressão aqui, voltou a vencer os Estados Unidos após 6 anos, né? 9 partidas sem vencer os Estados Unidos, então mandou a freguesia para longe. O Raul Ramirez fez um golaço de falta, coisa linda.
e também outros amistosos que tivemos entre o mundo de seleções, vamos dizer, intercontinentais. A maioria foi seleção asiática, a gente falou no podcast 113. Nós tivemos a vitória de Liechtenstein para cima de Hong Kong por 1-0, a goleada da Nova Zelândia por 4-0 para cima da Malásia, e também para não passar batido, nós tivemos a vitória de Andorra 2-0 em cima de San Marino naqueles amistosos de Liga D. Daí acho que chama mais atenção, né, nesses confrontos é a estreia do Pochettino nos Estados Unidos. Como que você viu, vitória para cima do Panamá, derrota para cima do México, né, nessa zica tirada dos nossos amigos astecas. Realmente essa questão do Pochettino mostra que ele vai ter um trabalho para a seleção que vai sediar a maioria dos jogos da Copa de 2026. Ele chega com esse projeto de liderar um trabalho para que tenha um desempenho apresentável em 2026 na Copa do Mundo, até porque o desempenho na vez anterior que sediaram, em 94, foi um desempenho elogiável na época para a situação do futebol como era jogado nos Estados Unidos. Agora está um cenário totalmente diferente, mais moderno, mais amplo. Claro que não chega a ser uma potência, mas tem uma vitrine muito maior do que era há 30 anos. E o Pochettino tem essa responsabilidade de transformar essa seleção que tem muitos jogadores com muito talento, muito potencial, que jogam em ligas estrangeiras, em ligas de alto nível, conseguir bons resultados. Mas aí já vê esse choque, né, de realidade para esse equilíbrio desse confronto, que é o principal rival, que é o México. O México que lembrou muito a seleção brasileira nos anos 90, nos anos 80, fazer alguns amistosos contra clubes, né? Às vezes tem o Brasil contra a Paris Saint-Germain, Brasil contra uma combinada Catalunha, assim tinha antigamente. E o México tropeçou diante do Valência, então chegou para esse jogo contra os Estados Unidos talvez com bem mais favoritismo, até pelo retrospecto recente de bons resultados. Mas aí o México conseguiu voltar ao páreo e ganhar esse jogo, e mostra muito bem como é essa seleção mexicana, uma gangorra, né? Sempre que às vezes tropeça com um adversário que vive má fase, que não é qualquer clube, é o Valência, que o Valência já vive uma situação complicada há muito tempo. E sem contar com todos os jogadores, porque ainda está FIFA. Mas aí conseguiu vencer os Estados Unidos. Nos outros amistosos, uns amistosos um pouco mais equilibrados, em que, tirando a Nova Zelândia ganhando da Malásia, que aí já é um nível um pouco superior, os outros amistosos o equilíbrio prevaleceu de algumas seleções fazendo trocação de resultados. Se essas seleções se enfrentassem várias vezes, um ou outro ganharia, a depender do jogo. Então, é amistosos que mostraram equilíbrio e são bons para movimentar em relação a confrontos decisivos que virão pela frente, principalmente as seleções que disputam a UEFA Nations League. Só um destaque quanto à vitória de Liechtenstein. Liechtenstein não vencia um jogo desde 2020, né? Então, tirou aí uma carga, um abraço ao pessoal lá do Liechtenstein Brasil. Existe sim esse perfil no Twitter, eles estavam comemorando bastante, né? Porque desde quando o perfil tinha sido criado, Liechtenstein um jogo, né? A última vitória de Liechtenstein tinha sido no dia 7 de outubro de 2020 contra Luxemburgo, 2-1, ou seja, exatamente 4 anos sem vitória sendo concretizados com essa vitória para cima de Hong Kong. Então, pessoal, passamos a limpo aí tudo que rolou na data FIFA. Falta só o podcast do Brasil, mas você vai acompanhar no podcast 115. Mas, enfim, aqui a gente comentou tudo, passou tudo chave por chave. No próximo mês, como vão ser finalizações, provavelmente a gente faça um pré ali de Liga das Nações, da CONCACAF, enfim, de eliminatórias da CAN, para a gente trabalhar um pouquinho mais. Mas agradeço você que esteve conosco aí nessa 1h40 de podcast, um dos maiores que a gente já lançou, mas com muita qualidade, muita informação e muita análise. Lembro você para seguir a gente nas nossas redes sociais, Press, Twitter, Instagram, TikTok, @ContiVerde_. Segue aqui também aqui no Spotify, no YouTube, para acompanhar os outros podcasts, para você quer saber, né, de eliminatória da Copa do Mundo, na Ásia, na Oceania, na América do Sul, seleção brasileira. Também agora vai começar a eliminatória da Tchan, e a gente está de olho também na eliminatória da Tchan, não confunda com o CAN e não confunda com o grupo El Tchan. A gente vai, para você quer saber mais, dá uma conferida nos próximos podcasts, a gente vai falar sobre isso. Também, se você quiser nos apoiar, apoia.se/ContiVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a estruturar, a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast para que chegue mais e mais pessoas. Tá certo? Tainan, obrigado por essas quase 2 horas aqui de conversa fiada. Obrigado pela essa análise de qualidade. E a gente espera aí a data FIFA para fechar o ano
com todas as definições dessas competições que a gente falou. Valeu, Gabriel, valeu mais uma vez pelo convite. Essa data de novembro vai ser ainda mais interessante justamente por esse caráter decisivo. Vai ser bem legal de acompanhar. É isso, a gente fica de olho, fica ligado, a gente vai acompanhar tudo aqui no Conte Verde, porque você sabe, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até o próximo, tchau, tchau.